Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques. Hoje a gente está aqui com um convidado que está vindo pela segunda vez, né? Ele foi o primeiro convidado nosso daqui do podcast e ele está aqui de novo para bater um papo com a gente. Antes da gente começar, já deixa aquele gostei para ajudar a gente a divulgar esse vídeo, tá? É muito importante. Fazendo isso, o YouTube passa esse vídeo para cada vez mais pessoas e não se esqueça de inscrever no canal. Se inscrevendo no canal aí também, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber uma notificação do YouTube. Beleza? E agora eu vou passar para o Maurício, então, apresentar o nosso convidado de hoje. Bom, pessoal, o Alan é mais do que conhecido já no nosso canal, na cidade, no fisiculturismo, né? E também na nutrição clínica, né? Ele abrange a gente todo mundo que precisa de alimento, o Alan tá em alta aí. Bom, a gente tá trazendo o Alan mais para o nosso meio aqui, o pessoal quer resultado extremo, ganhar massa muscular, perder gordura, né? Mas com saúde, aí entra o Alan, que além de ser fisiculturista, competidor, ele é nutricionista especialista, né? Em nutrição clínica e esportiva funcional. Então é o cara aí para todas as nossas dúvidas, né? Alan, agradecendo sua presença mais uma vez. Eu que agradeço novamente o convite de vocês, espero agregar totalmente para vocês, para todo mundo que está nos assistindo e para o podcast aí como um todo. Sempre um prazer estar aqui com vocês, cara. Sempre aprendendo também, né? Sempre aprendendo também. É difícil. Louco, a gente está sempre aprendendo, aprendo sempre contigo, Maurício. Alan, uma dúvida aqui, a gente conversa bastante sobre isso. Quando a gente fala em resultado, tá? A pessoa quer mudar o corpo, quer ter forma e tal. Em relação à suplementação, que suplementos você acharia importantes? Vamos falar aí os 5 mais importantes para isso e destrincha um pouquinho mais, desculpa, perfeito, sobre cada um deles para a gente entender bem o porquê você acha eles melhores, né? Perfeito, Maurício. Vou trazer não só o porquê, mas vou trazer não o que o Alan acha, mas quando a gente fala de melhorar a performance, eu quero, né, melhorar ali minha força, minha potência, eu quero melhorar o meu treino, nós temos 5 suplementos, tá, que estão ali com maior embasamento científico, assim eu posso dizer. Entre eles a gente tem a cafeína, bom e velho conhecido nosso, né? Não é à toa que ela está em todos os pré-treinos, quase todos os pré-treinos, né? A gente vai ter a creatina também, que tem estudo desde 1900 e bolinha, e muita gente usa, tanto eu, quanto você, quanto o meu avô, e até um adolescente poderia usar a creatina, é um ótimo suplemento. Então já temos 2, né? O terceiro suplemento, não tão conhecido, seria o bicarbonato de sódio, barato, eficiente, para fazer um sistema de tamponamento, a gente já pode explicar isso já. Quarto, teríamos a betalanina, que tem um efeito semelhante ao bicarbonato. E o quinto, temos o nitrato, que hoje a galera usa, às vezes não sabe tanto, mas é o extrato de beterraba, né? Tem até um suplemento da Dobro, que está estourando aí no mercado, que é conhecido como BT-nitrato. Muita galera da corrida usa muito, então a gente tem esses 5 suplementos. Quando a gente fala de suplementos ergogênicos, então, o que você fala de... O que é ergogênico? Melhora a performance atlética, melhora os treinos. Então esses 5 têm comprovação, né? Eles possuem comprovação. A gente sabe que existe um hall de suplementação hoje absurdo, né? Tem HMB, tem BCA, tem ativadores da mTOR, tem tanta coisa aí no mercado, mas isso é consolidado com base científica. Pode pegar qualquer guideline, né, da American Academy, da vulgo American College, que a gente tem isso como dados. Alan, só explicando melhor a importância de ser comprovado cientificamente, porque empiricamente é muito difícil ver se algo, se foi ele que fez realmente a diferença, né? Por exemplo, a gente pega lá uma pessoa, puxa, eu estava treinando mal, comecei a tomar whey protein, cara, meu corpo mudou. Eu falei, cara, não foi o whey protein, foi a falta de proteína que você repôs. Você não treinava, né? Essa é a primeira adaptação básica, né? Então, quando você vai por isso no estudo científico, você vai fazer de uma maneira em que você comprove se o whey protein realmente foi a diferença ou se foi só uma proteína. Então, quando o Alan está falando aqui, são nutrientes que a ciência comprovou, falou, não, é ele que faz a diferença, né? O primeiro deles, então, foi a cafeína. A cafeína, fala, né? Bastante pra gente dela, a gente usa tanto, não sabe a gente usa tanto, não sabe tanto o mecanismo, né? Um dos princípios iniciais da cafeína é que ela atenua dor e fadiga. Consequentemente, a gente consegue tirar um treino ali com um pouco mais de intensidade. Então, a gente consegue fazer um treino, às vezes, mais longo, com mais intensidade, e ela ativa um receptor, ela aumenta a adrenalina também no cérebro, mas ela ativa um receptor da adenosina, né? Ela traz um pouco aquela questão da adenosina ali, consequentemente, a gente consegue treinar mais, treinar com um pouco mais de tempo. Então, eu gosto muito dela
por esse fator. E é comprovadamente eficiente, só tomar um pouco de cuidado do horário, né? Que a gente usa, isso também é um ponto importante de dizer. A gente tá falando sobre o sono, né, Maurício? Que são um dos pilares. A cafeína, dependendo do horário que você tomar, se você treinar à noite, eu já não aconselho tanto. Porque a cafeína, ela tem uma meia-vida ativa longa. Ela tem uma ação de 6 até 10 horas. Então imagine se eu tô tomando cafeína 6, 7 da noite. É muito comum, muita gente vai chegar e vai falar, eu tomo pré-treino e durmo, deito em casa e durmo. Tá, mas é um sono REM? O que tem de comprovação é que a cafeína pode atrapalhar o seu sono REM. Você pode até chegar e dormir, tudo bem. Só que vai ser um sono de qualidade? Ou vai ser um sono agitado, vai ser um sono perturbado, você não atinge o sono REM? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Entendeu? Eu aprendi, Alan, quero que você confirme, tá? Que ela tem uma função cerebral, né? Como você confirmou. Ela tem uma função vasodilatadora, é isso? Sim, sim. Tá? Diurética. Tem uma ação diurética, verdade, pouco certo. A gente cita. E alguma coisa como mobilizador de gordura, a gente fala mobilizar, não é queimar, tá, gente? É fazer a gordura se mudar as formas dela e circular mais pelo corpo, facilitando na hora que você está ali usando a gordura como combustível ser usado. Confirma esses 4 efeitos? Ela não? aumenta a mobilização, sim, Maurício, confirma, dentro disso, ela aumenta a mobilização, mas daí tem outras coisas que eu gosto até mais. A gente vai ter a iombina, a L-carnitina. A gente fala agora da iombina, você me falou. Tem essas ações. Eu tenho ouvido falar bastante, o pessoal está usando. Uma vez até meu irmão falou, Maurício, não fique indicando naturalmente, porque ela é adrenérgica, né? E ela pode subir pressão, então a pessoa é hipertensa e tal, né? E vai ter problema. Fora isso, ela faz similar ao café e ainda estimula a testosterona, é isso ou eu estou errado? Não, ela não chega a estimular a testosterona, ela aumenta um pouco o fluxo sanguíneo, tanto que se a gente for pegar, ela existe uma bula, né? Na farmácia existe um medicamento chamado Diomax, que na verdade nada mais é que a iombina. A iombina, ela tem uma ação na função erétil. Né, por aumentar a circulação sanguínea e a vasodilatação. É iombina ou ioimbina? Não, é porque eu aprendi com ioimbina. Tem se for escrever em inglês é com Y, mas isso aqui é I com I, né? Iombina ou ioimbina quando você escreve com Y. O que você fala dela? Foi um nutriente que eu lembrei aqui agora. Então, eu gosto da iombina para essa questão de melhorar a parte, você falou de mobilização de gordura. Eu gosto da iombina porque ela age num receptor chamado de receptor beta-2 adrenérgico, se eu não me engano, que aumenta a mobilização de gordura, principalmente do tecido adiposo marrom, daquele mais teimoso de perder. Sabe as gordurinhas localizadas? E é barato, né? É um suplemento barato. A gente usava essas coisas, cara, no Nossa, isso 40 anos. Isso daí é velho. Cara, iombina é velho. Tribo Serreta e iombina, você achava ali naturalmente, né? Que... Então, eu vi alunos que usaram cafeína com eu vou falar ioimbina, tá? Que é mais familiar para mim. A ioimbina com café e sentir um pouco mal, sabe? Dor de cabeça, aperto de pressão. Então, juntas ali para treino não seria... É muito comum combinar ainda. Vamos falar mais uma outra coisa que às vezes a galera combina, que é a tadalafila, né? Sim. Só que, realmente, a combinação de cafeína e iombina, ela pode, por ser adrenérgico, igual você falou, aumentar a pressão. Pode sim. E vi também um outro aluno meu que ele manipulou lá. Não estou indicando não, tá, pessoal? Falando que alguém fez, né? E ele pôs lá o clomifeno, que é um modulador para testosterona. SERMs, né? Tem que saber quem usa ele. Ele é SARMs? É um SERMs. SERMs, tô sabendo agora. SERMS. Então o SARMs, que é o Cardarine, o Starine, ele é um SERMs. Aprendendo agora. Clomifeno, junto com a tadalafila em dose bem baixa, com ioimbina em dose bem baixa, e um quarto elemento lá. Rapaz, a testosterona dele subiu bastante mesmo, ele sentiu bastante disposição, no caso dele especificamente, né? Então, a combinação dos dois, você acha que é sinérgica. Um ajuda o outro. A cafeína e a ioimbina ajudam um ao outro. A cafeína e a ioimbina, sim. Já o clomifeno, acho que o que fez subir a testosterona dele diretamente foi o clomifeno. O clomifeno por ser um modulador do receptor, né? A gente vai falar mais à frente sobre hormônios, aí você explica. A gente fala de SERMs, tá, sim. Cafeína, mais alguma coisa que a gente tenha dúvida nela aí? Ela tem alguma coisa a ver com quando protege as artérias, tem um nome isso aí? Antioxidante, não? A cafeína pura, não diretamente, mas excelente pergunta, Maurício. A gente vai entrar numa coisa chamada mais de matriz alimentar. A cafeína é rica em ácido clorogênico, não a cafeína, o café. Um bom café. O problema é que o Brasil a gente vai ter uns cafés bem meia bomba, né? Inclusive falei esses dias no meu Instagram. Eu vi. Você chegou a ver? Eu vi fugir do extra forte. Isso, né? É isso aí. Putz, a gente tá tendo uns cafés meia bomba. 360 defeitos permitidos, cara. Sim. 360 defeitos permitidos no café. Eu vi um vídeo até de uma pessoa pegando os grãos assim do café que é vendido. Cheio de sujeira, Não, é só umas casca, né? Isso aí, sério. É isso o aí. próprio café mesmo não tinha. Um pouco, né? É isso. Exatamente. Até eu aconselho hoje,
aconselho o paciente meu a usar um café gourmet. Lógico, o café tá caro pra caramba também, né? Tipo azeite, né? Mas um dos pontos é esse. O café, ele tem sim antioxidantes. Ácido, igual eu falei, ácido clorogênico, calfeol, calcitriol. Então ele tem compostos fitoquímicos, na verdade, que tem ação antioxidantes. Explica pra gente melhor, pra todo mundo entender a fundo o que você tá falando, o que seria um antioxidante? Explica isso pra gente. Muito bom. Naturalmente, a gente, ao longo da vida, todo mundo aqui, eu, você, a gente tá liberando radicais livres, dependendo da poluição, dependendo do seu nível de estresse, dependendo da qualidade do seu sono, a gente libera radicais livres o tempo todo. O que vai ocasionar, às vezes, um envelhecimento mais rápido, um cabelo branco mais rápido, é o excesso de estresse oxidativo. O que eu tenho de excesso de estresse oxidativo? Quando eu tenho, né, muita liberação de radicais livres, mas eu não combato. Então, quando eu tenho falta de vitamina A, vitamina C, vitamina E e fitoquímicos através da alimentação, que nem, putz, não onde ela tem fitoquímico, canela, cacau, abacate. Por isso que é muito legal a gente ter uma alimentação variada, né? Azeite, por exemplo, o azeite é rico em tirosol, hidroxitirosol, oleropeína, que são os antioxidantes do azeite. Então, para que servem os antioxidantes? Para ajudar a gente a combater esse estresse oxidativo que a gente tem no nosso corpo, e aí sim eu evitar um envelhecimento de células precoce. Certo. Né? Eu consigo ter mais longevidade, eu consigo evitar um cabelo branco, uma pele ruim. Fazer uma manutenção melhor. Uma saúde mais longa, né? Eu vou evitando muito estresse oxidativo. Tanto que um dos fatores, não vou falar que é só isso, tá? Mas excesso de estresse oxidativo é um dos fatores que pode levar a um câncer mais cedo, uma inflamação mais exacerbada. Então a gente quer ter uma pele bonita, um corpo bonito, né? Uma longevidade legal, a gente deve sim procurar alimentos ou meios de combater o estresse oxidativo que acontece no nosso organismo. Antioxidantes. Antioxidantes. Sim. Presente em alimentos ricos em antioxidantes. E eu já sei sua resposta, mas vou perguntar. É antioxidante comprado em farmácia lá, já vem o A, vitamina E, tal. Né? Ou alimentos, qual você prefere? Cara, que pergunta maravilhosa. Lembra que eu falei agora de matriz alimentar? Quando a gente fala do antioxidante isolado, resveratrol, que vem da uva, do vinho, né? Você falou de vitamina A, vitamina C, vitamina E. Alan, qual que é mais potente? 100% de certeza, tá? É o alimento. Porque ele tem combinações já entre ele, interações entre ele, que aumenta muito mais o potencial do que o alimento isolado. Isso é comprovado. Tá? Perfeito. Isso daí é uma sinergia da matriz alimentar. Lugar, o alimento ganha de qualquer suplemento antioxidante que você possa colocar. Aí só entra um ponto da dificuldade no Brasil, né? A gente conseguir ter uma variedade muito grande por uma questão socioeconômica, né? De dinheiro ali mesmo, sinceramente falando, porque tem alimentos, se a gente for fazer uma variedade de alimento muito grande, acaba... O valor. Valor, até tempo de preparo, né? A gente é uma população que tem que estar trabalhando pra caramba ali e tal. Se encontra hoje, né? Tá. Você vai falar, vamos comer mirtilo, as frutas vermelhas, a gente sabe que é super antioxidante, né? Falam super alimentos, super frutas. Mas, pô, todo mundo que vai ficar comendo mirtilo, framboesa, blueberry, né? Que pena. Poderia ser melhor isso. A gente tem um próprio açaí, né? A fruta do açaí mal chega pra gente, mas açaí é uma fruta extremamente antioxidante. Não aquele açaí cheio de xarope, mas a fruta do açaí. Alan, né? Eu tô perguntando porque eu não sei, né? Imagino que o Brasil é um dos países do mundo que você tem a maior variedade de alimentos, de fruta, de tudo mais. Puxa, bem aqui pra gente não tem condição lá. Muito. Eu acho que é um país, assim, a gente tem, lógico, até certo ponto ali, mas também às vezes é um pouco de falta de conhecimento, né? Acho que por isso que eu venho tentando levar esse conhecimento, difundir boa palavra, difundir conhecimento quanto a isso, né? Pô, a variação alimentar, a matriz alimentar ainda ela ganha. A gente às vezes pensa muito em suplemento, não que, pô, seja uma arma que eu uso muito, né? Acabamos de começar esse podcast, usar o alimento mas antes, a gente conciliar o alimento junto, cara, aí sim a gente tem um ouro, né? Focar na matriz alimentar, igual eu falei, o tanto de antioxidante que tem no azeite. Tanto que se você for ver, Maurício, tem uma dieta que talvez vocês devam conhecer, quase todo mundo aqui no podcast vai conhecer, dieta do Mediterrâneo. Sim, já ouviu falar, né? Bastante. Já ouviu falar, correto? A Unesco, a única dieta do mundo que é considerada, podem procurar aí no podcast, que é chancelada pela Unesco, é a dieta do Mediterrâneo. O que se baseia a dieta do Mediterrâneo? Os alimentos mais frescos possíveis, rico em consumo de peixes, né? Eles não consomem tanta carne vermelha, são mais peixes, rico em consumo de grãos, grão de bico, lentilha, eles não consomem tanto arroz e feijão, e rico em vegetais, crucíferos, vegetais crus, vegetais frescos. Frutas, não? Muito azeite, muita uva, muita fruta. Certo. É uma alimentação extremamente antioxidante. Certo. Conciliando tudo que a gente falou, uma alimentação rica em antioxidantes. Longevidade, consequentemente, né? Longevidade.
falando da dieta do Mediterrâneo, o que você poderia falar, Alan, da dieta do brasileiro, né? O arroz, feijão, ali, o bife. Vamos botar uma batata frita aí também, né, mano? O que o brasileiro poderia melhorar ali nessa alimentação que é do dia a dia, né? Legal, que é o nosso padrão alimentar, né? Sim. Então, arroz e feijão é uma combinação muito boa, muito até por erro, talvez, dos próprios nutricionistas. Muito nutricionista corta o arroz e feijão, né? Depende do que você quer, do contexto e tal, mas não vejo necessidade. Arroz e feijão, para quem gosta, é um bom alimento. A combinação de arroz e feijão, para você ter uma ideia, você faz uma proteína completa, tão equivalente quanto, por exemplo, uma carne ou um frango. Faz por isso que a combinação de arroz e feijão é tão potente. Então falam tanto dessa combinação, né? Se eu não me engano, o arroz ele é limitante em metionina e aí o feijão é limitante em lisina, só que um complementa com o outro e eles se tornam uma proteína completa, né? Faz um aminoácido completo, né? Um aminoácido completo. É uma alimentação muito boa, só que entra naquilo que você falou. Às vezes as pessoas fazem o quê? Arroz, feijão, batata e ainda jogam uma farofa, né? Põe uma farofinha no meio, farofinha pra dar liga ali, né? Tem a farofinha pra dar liga. E aí, por questão socioeconômica, de novo, que a gente falou, puta, o bifinho aqui, isso não é uma linguiça, isso não é uma salsicha. Aí muda, né? Isso não é um frangão, uma sobrecoxa, um miolo ali do frango, uma parte que tem mais gordura ainda. Sim. E você põe a batata frita. Aí eu tenho muita gordura, muito carboidrato, uma combinação de carboidrato com nível baixo de proteína. Se não tiver salada e legume, esse prato ficou pobre. Muita gordura saturada, muito carboidrato refinado, não refinado, mas muito carboidrato, dando um pico de insulina, uma hipoglicemia de rebote. Se eu tenho muita gordura saturada e eu tenho logo muito carboidrato junto, eu tenho pico de insulina. Insulina é um hormônio que a gente faz, Maurício, era um hormônio para captar aminoácido, né? Um hormônio anabólico. Às vezes a galera usava no pós-treino, né? Entrando no fisiculturismo aí. Usava-se insulina, usa-se insulina até hoje para captar mais nutrientes. Estratégia de crescimento, sim. Isso, para captar mais nutriente. Só que imagine que eu tô com uma refeição cheia de gordura. O que vai acontecer com essa gordura? Lógico. Não vai ser mais captada? É lógico. Até a proteína está baixa, que adiantou aumentar o anabolismo, né? Você aumentou o anabolismo, mas você captou um monte de gordura para dentro da célula. Aí, entupimento de artéria, colesterol alto, piriri, o que mais vem tendo no Brasil. Né? A gente é o terceiro país, se eu não me engano, posso estar falando errado, isso eu vi ano passado, acho que é o terceiro país mais obeso do mundo. Então, a gente é o quê? Uma população que consome muito carboidrato, baixo nível de proteína, isso eu acho que pode ser uma questão socioeconômica, uma questão de difundir ali, falta de conhecimento, e não varia tantos alimentos também, né? A gente tem o que poderia dar uma dica aí de 3 variações, o arroz, feijão, e botar uns 3 pratos aí para a pessoa poder variar durante a semana. Legal. A carne, você falou que às vezes a pessoa ela acaba trocando por uma linguiça, que daí acaba saindo um pouco, né? Mas que tipo de carne, por exemplo, ou frango, né? O que ela poderia usar? Gostei. Vamos falar, até no café da manhã, um erro um tradicional do brasileiro, a gente vem para o almoço também. Café da manhã, o que é comum? Pão, manteiga, café com leite e açúcar. Pô, vamos já trocar essa manteiga, vamos pegar o pão francesinho, que é cultural nosso, mas tira o miolinho dele ali e põe 2 ovos dentro. Você já vai ter colina, lembra que a gente falou de antioxidante? Vamos fazendo o link dos assuntos. A gente falou de antioxidante, falou de vitamina. O ovo, a gema dele é rica em vitamina do complexo B e colina, que ajuda na parte cognitiva, função cognitiva. E eu já vou ter proteína. Já não vou dar pico de insulina, porque em vez de comer aquele monte de pão, eu tô colocando proteína e gordura. Tá. Eu tirei o excesso e coloquei proteína e gordura. Porque existe uma coisa chamada de índice glicêmico. O pão, ele tem um índice glicêmico alto. Tá, mas eu tô, desculpa a palavra, cagando pro índice glicêmico, eu quero carga. Se eu não dei muito carboidrato e eu coloquei uma gordura junto e uma clara, uma gordura que é a gema do ovo, e mais a clara e a gema que ambos têm proteína, a hora que eu combino os dois, a carga glicêmica da refeição fica baixa. Eu não tenho pico de insulina. Isso ajuda muito no emagrecimento. Quando a gente entra no contexto de emagrecimento. Fortalecimento. Tá? Fortalecimento, tem proteína, se eu quero ganhar músculo, né? Todo mundo deveria comer proteína para não perder músculo, né? Quando vai ficar idoso, aí vai ter uma sarcopenia. Um detalhe rapidamente, Alan, a gema do ovo é saudável, tá? Quando você frita ela, passa a não ser, né? Isso boa. Você explica melhor pra exato. Fazer isso que eu falo de fazer um ovo mexido, até um ovo cozido ali, a massa ele faz um patezinho. Então esse é um primeiro contexto que a gente poderia melhorar muito. Falando do almoço que você falou, né, sério, não vejo problema de colocar arroz e feijão, mas lembra que a gente falou de pico de insulina, excesso de carboidrato? Pô, já evita pôr a farofa e a batata frita. Põe só arroz e feijão, e aí junto desse arroz e feijão, põe um pouquinho de saladinha, nem que seja um alface, um tomate já é rico em licopeno, se conseguir pôr um brócolis é rico em índole 3-carbinol, que é um antioxidante, inclusive no brócolis tem uma coisa que ela é antiestrogênica.
Eu já tinha ouvido falar muito tempo. O brócolis tem um composto que é antiestrogênico, se eu não me engano. Muito utilizado às vezes no fisiculturismo. Até suplementavam, se eu não me engano, o DIN, alguma coisa para evitar o estrogênio, né? E é presente no brócolis. Tá vendo como o alimento tem tudo que a gente isola tem no alimento. E você poderia... Por que eu falo de colocar essas saladas, esses legumes? Porque ali a gente tem fibra. Fibra lentifica o trânsito gastrointestinal, dando muito mais saciedade. A fibra evita o pico de insulina, deixando a insulina mais estável se eu quero emagrecer. E a gente pode usar peito de frango, que é um custo-benefício bom. Isso é velho conhecido de todo mundo, mas dá para usar uma sobrecoxa sem pele, uma coxa, deixando isso mais saboroso, melhorando mais ainda o custo-benefício do prato. Carne de porco, a gente tem carne de porco excelente, que é barato, filé mignon. É pouco consumida, né? O brasileiro não tem muito costume. Não, né? E é barato, né? e é boa. Filé mignon suíno, ou um lombo magro. Sim. Já consegui baratear o prato e deixar ele excelente. Muito bom. Você entendeu? Nem vou falar pra pôr um azeite, que ficaria top, mas o azeite tá caro, então não vou falar do azeite. O azeite tá caro mesmo. Você não tem nenhuma outra gordura? Deixa eu fazer uma pergunta que me vem agora, muito importante. Porque na época lá, até o Robão me ligou e falou, Maurício, eu não tô entendendo mais nada. Antigamente falava que a gente tinha que usar aquele óleo de canola e tal, que era o melhor tal. E falou que hoje é veneno, não é lá ou aqui, né? Você passou pra mim essa daí. Passava, pessoal, óleo de canola, tem que ser de canola. Cara, agora, quando a gente fala de os óleos, né, tipo soja, milho, girassol, o canola realmente de todos ele é o melhor, tá mais carinho, né, o soja é o mais barato de todos, o canola um pouco mais caro. Ainda assim é um bom óleo, tá, se fosse pra gente escolheria o de canola, que ele é um óleo que não tem tanta gordura saturada, tem ômega, se eu não me engano, ômega 3, 6 e 9, é um óleo bom, só que quando a gente fala ainda do azeite, o azeite ele tem aqueles fatores que eu falei de hidroxitirosol, tirosol, leuroprena, o azeite é rico em vitamina E, que é um antioxidante ótimo, fora, né, ele tem um pouco mais de gordura monoinsaturada, poliinsaturada, que o canola também tem, só que o canola não tem isso que eu falei, hidroxitirosol, tirosol, leuroprena. O que esses componentes fazem? Eles fazem modulação da parte endotelial, diminui o risco cardiovascular. Endotelial, tô falando de vaso, né? Tô falando de artéria. Uma outra coisa importante, Alan, a gente já discutiu bastante isso assim mas o canola nos conhecimentos, porque antigamente a gente aprendia fisiculturismo, alimentação do fisiculturista com fisiculturistas, né? E eu posso falar que há pouco tempo, talvez uns 10, 20 anos, entrou o nutricionista mesmo, estudando alimento e mudando algumas coisas, né? E ali a gente falava que o problema de qualquer gordura é o fritar ela, né? E quando eu frito um azeite de oliva, ele leva mais tempo para saturar do que, por exemplo, a canola, que é mais tempo e tal. Você tem isso como conceito? Tem a melhor para fritura? Ou todos são ruins para fritura? Muito boa pergunta. Isso é uma coisa que eu mostro muito em consultório, né, Maurício? Eu tenho uma lâmina para mostrar isso para o paciente. O que você está dizendo é ponto de fumaça, né? O quanto eleva a temperatura até que eu transforme uma gordura monoinsaturada e poliinsaturada num efeito saturado que ela começa a perder a qualidade dela. O azeite, na maioria dos estudos, mostra de 170 até 180 graus Celsius. Então, se eu vou fazer um ovo, ele não é oxidado tão rapidamente, ele aguenta boca do fogão. Ele aguenta, por exemplo, fazer um frango grelhado rápido. Agora, se eu vou levar isso para um forno, 210, 220, deixar muito tempo, ele já começa assim a acontecer um certo grau de oxidação. Tem um óleo que, na verdade, é um dos melhores óleos que você possa usar, de novo, não é tão achado no Brasil, tá? Eu passo, inclusive, quando eu quero trabalhar modulação de colesterol com o meu paciente, que é diminuir o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e aumentar o colesterol bom, que é o HDL, que é o óleo de abacate. Ele é o óleo que mais aguenta ponto de fumaça. Ele é o que mais aguenta alta temperatura. O óleo de abacate, até hoje, já é bem difundido. Já tem muito, todo supermercado você acha. No supermercado acha? Acha fácil. De novo, é um óleo que é caro, enfim, né? Então, ele falando em novidade, o que a gente tem. Depois a gente vai pro belo óleo de canola mesmo. Foi o que você falou, Maurício. É um dos óleos que mais aguenta ponto de fritura, né? Não tá tão errado. Não. Ele é um dos que mais aguenta. E dos óleos mais conhecidos, que é soja, milho, canola, girassol, o canola é um dos que eu mais gosto. Entendeu? Alan, vamos pro segundo elemento lá, que seria a creatina. Segundo suplemento, né? Para crianças, para idoso, para o jovem, tem diferenças? Fala todos os benefícios aí possíveis pra gente. Boa. A creatina, como eu falei lá no começo, pra mim ela é um suplemento que poderia, assim, crianças, acho que não vejo tanta necessidade, porque já tem essa produção, criança também não tem um nível muscular tão grande e tal, necessitando de tanta creatina para produzir tanto ATP, tanta energia, né? Já que a creatina aumenta a nossa produção de energia, de ATP, né? Aumenta o depósito de fosfocreatina, melhorando a nossa moeda energética para treinar, né? Que é o ATP, moeda de energia.
Então, assim, mas eu gosto muito para idosos, foi o que você falou, porque tem estudos recentes vindo aí de 2021, 22, 23, acho que 23, 24 saiu bastante coisa sobre isso, que a creatina, ela não aumenta o ATP, correto? Aumenta. Só que o músculo usa muito de ATP, que é essa moeda de energia nossa, né? Adenosina, trifosfato de potássio. Né? Explosão. E isso, musculação, né? Creatina, a gente da maromba já usava faz tempo. Mas, quem que usa muito de ATP? O cérebro. Então tem bastante estudo de creatina falando para ajudar contra a demência, Alzheimer, melhorar a função cognitiva. Então eu gosto muito da creatina nesse quesito. Qual outro quesito? Que todo mundo já conhece, né? A gente usa... Qual é o principal sistema energético que a gente usa quando vai treinar? Um sisteminha chamado conhecido ATP-CP. Galera, não precisa lembrar disso não, mas quando você faz musculação, você usa esse sistema. Quando eu tô tomando creatina, eu melhoro. Eu aumento a minha força, a minha potência, eu tenho mais energia para treinar. Então, cara, creatina funciona muito bem para performance. Posso acrescentar até um outro benefício, assim, que é pouco, mas é um benefício, que é a hidratação, né? Ele hidrata melhor tanto o músculo quanto o fígado, né? Sim, provavelmente o cérebro também. Tá água intracelular. A gente pode até para um outro benefício da creatina também não muito falado, de insulina, resistência à insulina. Olha. Creatina ajuda na resistência à insulina. Olha isso. Né? Então, o que é resistência à insulina? Aquela primeira porta de entrada da diabetes, né? Quando a gente tem insulina muito alta, atrapalha o emagrecimento. Uau. A creatina ajuda também na parte de resistência à insulina. E a dose indicada por você? Vamos falar mais básico para a gente generalizar. Daria para fazer por grama quilo peso, tá? Mas vamos falar de 3 a 5 gramas, é uma dose muito boa. Eu não vejo necessidade de saturação, né? Igual a galera fala, usa 20 gramas por uma semana e depois você desce para 5. Eu não vejo essa necessidade, já que a creatina a gente vai usar para longo prazo, no mínimo 3 meses, 5 meses, 6 meses. Depois de 2, 3, já acontece naturalmente. Perfeito. Exatamente. A não ser que você vai competir. Puta, o cara nunca usou creatina, semana que vem ele vai ter uma luta de jiu-jitsu, ele vai ter uma competição. Opa, aí você satura, entendeu? Aí você usa 20 gramas de uma vez para já dar uma explosão, entendeu? E eu acho que a constância é o mais importante, né? Porque às vezes a gente vê o cara falar, eu não sinto efeito. É muito comum. Mas o cara não tem a constância do dia a dia, né? A creatina é feito cumulativo, é usar todo dia. Mesmo se não treinar. Às vezes o cara vai lá, treina 3 vezes, ele usa creatina como pré-treino. Meu, galera erra muito nisso, usa creatina como pré-treino, achando que tomou creatina vai ter força. Creatina não é assim, creatina é feito cumulativo, você tem que usar 1, 2, 3 semanas, e todo santo dia, não é de vez em quando. Eu ouvi dizer já que depois do treino também ela é melhor absorvida, tem a ver com carboidrato junto? Com carboidrato sim, depois do treino, cara, eu não vejo tanto sentido, assim, até pode ser, é um momento que o corpo está mais ávido por aminoácidos, mas com carboidrato, lembra da insulina? Que a insulina é o hormônio carreador? Pô, quando a gente consome carboidrato, vai melhorar um pouco a absorção. Sinceramente, eu costumo passar no horário que o paciente não esquece que tem a carboidrato, uma refeição que eu gosto de carboidrato, café da manhã. Sim. Então não esquece, já acorda lá, faz o café da manhã, já deixa a creatina do lado, a chance de você esquecer é menor. Porque às vezes você põe depois do treino, aquele cara que treina 3 vezes na semana, qual a chance dele esquecer? Ou aquela mulher? Ela treina 3 vezes na semana, ela associou na cabeça dela automaticamente que ela tem que tomar creatina depois do treino. E os outros 4 dias? Vai esquecer com certeza. A chance de esquecer aumenta. Ô, Alan, terminando a creatina aí, falando sobre o uso em idosos, né, por idosos, a gente está no momento que tem se falado bastante da creatina em idosos e tal, só que ainda é um negócio que... Será que está nos consultórios médicos? Será que você vê uma evolução nisso daqui a 5 anos? Tá cada vez mais os médicos passando pros idosos, porque os idosos vêem uma informação na internet, eles não têm tanto, eles não, né? Firmeza. Você tem firmeza, ele fica meio perdido, né? Fica meio preocupado. E agora quando um médico realmente receitar, daí eles vão começar a botar na rotina. Você acha que isso já tá assim ou vai melhorar daqui um tempo? Né? Excelente pergunta. Eu acho que já tá? Acho que é uma coisa que tá crescente, é uma coisa que vai crescer mais ainda, né? Como a gente estava debatendo ali, o índice de longevidade nosso vem aumentando muito, a gente vem tendo uma população no Brasil de mais idosos até do que crianças nascendo, então a taxa a gente está tendo mais idosos do que adolescentes, pessoas novas, então já é uma pequena realidade, mas uma realidade que vai crescer muito ainda, vai ter uma grande crescente, tá? Por quê? A gente falou de vários benefícios da creatina. Posso estar falando esses dados que eu vou passar, pode estar um pouquinho atualizado ou não, mas a média de quebra de fêmur, bacia, quadril de idosos e a taxa de internação é de mais ou menos 30%. O que leva um idoso a internar é geralmente queda e quebra. Por um osso fragilizado, por uma falta de mobilidade, porque começa-se primeiro com sarcopenia, progredindo para osteopenia, progredindo para osteoporose. E geralmente essa queda é falta de quê?
Falta de massa muscular, cara. É. Falta de mobilidade é falta de massa muscular. Sim. Eu andar de bengala ou andar de cadeira de rodas é falta de massa muscular em várias vezes, né? Tem outras exceções. Mas a creatina previne isso, cara. É. Creatina previne sarcopenia, pô. Eu passo pra minha mãe e pro meu pai. Meu pai não usa direito lá. Meu pai é sem vergonha, mas minha mãe... Sim. Certinho, cara. Minha Eu queria mãe usa acrescentar certinho. um dado importante aqui, que é científico, né? E prático, eu vi isso acontecendo, né? Então os idosos sofrem muito por queda, né? Eu já vi, a minha mãe tem 80 anos hoje, né? Ela cai 2 vezes no mesmo dia. É de manhã, à tarde cai de novo. Você tá vendo na sorte, prática, né? Não aconteceu nada, graças a Deus. Mas poderia ter acontecido, né? E eu vi que a importância de evitar esse acidente por queda é força e mobilidade. Eu tive uma experiência prática, eu vi. Meu pai tinha 74 anos, né? Hoje ele é falecido. E as criançadas brincando, puxaram a cadeira dele. Ele foi sentar, cara, ele caiu que nem uma tábua assim no chão, né? E não aconteceu nada. Aí eu vi o Johnny, era um professor de Kung Fu. Cara, mobilidade 100%, mas não tanta força, mas mobilidade. E a mesma situação, o filho dele puxou a cadeira, rapaz, ele deu uma pirueta, rolou no chão, correu, pegou o filho dele, foi lá com ele, sem mobilidade. Outra caiu, virou. Mobilidade. E o Arnold, né? O Arnold tem registrado, ele 74 anos também, 70 e poucos anos, e um jovem correu, deu uma voadora nas costas dele. Ele ficou parado. Ele deu um passinho pra frente assim. Ele parecia uma parede, né? Força. Então você vê ali, se você juntar o que o Arnold tinha, a força, com a mobilidade do chinês, não precisa ser tanto quanto ele, né? Mas é o que evita mais problema, é força e mobilidade. Concordo. Às vezes fazer uma dança, fazer alguma coisa que e a força. A própria musculação mesmo, né, Maurício? Eu acho que a musculação não tem idade. Uma pergunta, não lembro o que um paciente perguntou pra mim, não sei, qual é o melhor esporte? Que eu falei, musculação todo mundo deveria fazer. Primeiro passo, já viu algum jogador de futebol que não passa na sala de musculação? Não. Já viu algum atleta que não passa na sala de musculação? Porque ele tem que passar para fazer fortalecimento. Fortalecimento de joelho, fortalecimento articular. Eu mesmo, eu tô com uma lesão na C4, C5, C6, C7, C8. A médica, eu tô aqui, toda hora mexendo no pescoção aqui. A médica perguntou, cara, você não sente dor? Eu falei, não, sinto, às vezes me dá umas dorzinhas e tal. Segundo ela, talvez da época que eu fazia muito agachamento, que você tem muita compressão, né, dos nervos aqui, né, muita carga, 100 quilos, 150, 180. Teve uma época que eu tava agachando lá com cueca lá na Fênix, lá com 180 quilos, cara, 180 quilos. Então, isso tem um certo grau de comprometimento, né? A gente sabe, Maurício, você tem muito mais que eu, que teve muito mais tempo de vida ali. Ronnie Coleman, né? A gente vê o Ronnie Coleman hoje, foi por problema? Não, foi por excesso de carga. Ele foi, né, arrebentando todas as articulações, ele por excesso de carga. Extremo, né? Então, assim, segundo ela, mas também ficou muito tempo sentado, né? Fazem 9 anos que eu atendo e eu, cara, às vezes é 10, 12 horas sentado, bicho. Então, ela falou, putz, agradeço que você faz, você tem bastante massa muscular. Então, a musculação, eu vou mais a fundo, tá? Vocês já ouviram falar uma coisa chamada de BNDF ou erisina? Galera, não precisa lembrar desse nome, mas vou entrar num conceito rápido. BNDF é uma coisa chamada de fator neurotrófico derivado do cérebro. Quando eu faço uma musculação, quando eu faço um esporte de força, eu libero esse fator, BNDF. Isso previne Alzheimer, demência e problema neurológico. Poxa. A perna, não sei, até o Pablo Marçal, teve um vídeo do Pablo Marçal que viralizou, né? Aí na internet, que ele falando, quem tem perna fina vai ter demência. Vocês já viram esse vídeo dele? Não? Depois procura se tiver uma curiosidade. Quem tiver a perna fina vai ter problema de cabeça, não sei o que lá. Porque quando a gente tem bastante massa muscular, principalmente massa muscular, mas em membros inferiores, você também tem uma questão chamada de irisina. A irisina é um hormônio, cara, que é super importante para a saúde. Entendeu? Então, ter massa muscular é saúde. As pessoas, em vez de querer emagrecer com Ozempic, Mounjaro, eu quero emagrecer a todo custo, deveria aprender a dar valor para o ganho de massa muscular. Sim. E não só para o emagrecimento. As pessoas querem definição, só que elas esquecem que um dos primeiros passos para a gente ter definição é o quê? Maurício? Definir o quê? Definir o quê? Definir a massa. Sim. Não adianta eu usar Mounjaro, Ozempic, ter bupropiona, ter tudo que é de melhor para o emagrecimento, se eu não tenho massa. Você não vai ficar com o corpo da blogueira, você não vai ficar com o corpo daquele cara
só emagrecendo. Você tem que ter massa, meu amigo. Sim. Tem que ter massa. E então tem que fazer a vantagem musculação. do esporte, musculação, na minha opinião, é que é maravilhoso. Você vai numa academia, a gente treina junto, né? O Alan, estamos lá. Assim, todo dia com o Maurício de manhã, 4 e pouco da manhã. E você vê, cara, o menininho de 12 anos, a menininha, o senhorzinho de 94 anos de lá. manhã é da hora, de manhã todo mundo treinando, igual, junto, um do lado revezando aparelho e tudo mais. Ou seja, você modula carga, movimento, intervalo, é tudo, como é que fala? Meticulosamente projetado. Então, para o Alan é tanta carga, tanta mobilidade. Para mim é outra, para a criança é outra. Então, todo mundo treina junto. Você nunca vai ver isso em esporte nenhum. Então, ele põe todos os grupos, todo mundo junto na mesma quadra. Ele faz, não tem, né? É verdade. Não tem. Alan, vamos falar do terceiro. A gente falou agora do... Você tinha falado, falamos da creatina, né? O creatina, você falou um terceiro, que é o a gente falou de bicarbonato, né? Bicarbonato e betalanina. Acho que ambos têm um efeito Explica semelhante. Pra gente aí a diferença deles. Bicarbonato é aquele que você compra na farmácia mesmo, tá, pessoal? Sim. Bicarbonatinho até tem farmácia, tem supermercado também. O bicarbonato só tem um ponto negativo, uma suplementação que eu não uso tanto, tá? Porque, como todo bicarbonato, o que a galera faz às vezes quando tá passando mal, tá com o estômago ruim? Às vezes usa bicarbonato, antiácido e tal. Só que o bicarbonato, a média de uso dele é alta. Geralmente você tem que dividir aí em torno de 15, 20 gramas por dia. E tem muita gente que reclama de desconforto gástrico. Dá vontade de diarreia, sim, dor no estômago. Então, e também tem que fracionar muito, né? Acho que antes da pessoa lembrar de ficar tomando. E tem um grau de saturação rápido. Mas o que o bicarbonato faz? Né? Ele evita a questão do lactato, ele melhora a questão de resistência muscular. Quando a gente treina, deve você estar lá, né, com 10, 12, 15, depois começa a arder um músculo. Perfeito. O bicarbonato faz o efeito de tampão. Exato, Maurício, faz o efeito de tampão. Ele vai fazer o efeito de tampão. Opa, aguento tirar mais repetição aqui agora, porque não tá doendo tanto, não tá ardendo tanto. Ele faz esse efeito de tamponamento. Falando em termos simples, né? Não vou falar, aumenta os níveis de lançadeira, CD4. Vamos porque funciona. Qual seria essa medida, mais ou menos, assim, da pessoa consumir o bicarbonato? O bicarbonato, geralmente, a gente faz por grama quilo peso, mas se eu pegar essa média, isso foi de umas 15, 20 gramas. Cara. É uma colher, onde pega. Medida boa. Vai dar uma colher de chá ali bem cheia, uma colherzinha de chá cheia. É bom pesar, né? Eu sou meio chatão, eu sou o cara da balança. Eu faço meus pacientes comprar balança. Quando é micronutriente, já passou aqui, pega a balança. Até pra fazer dieta. Eu falo que no macronutriente você pode até errar as quilagens, mas micro, né? Não pode. O bicarbonato, se você tomar demais, vai ter diarreia, vai morar no banheiro, vai ficar no banheiro. Vai morar ali no banheiro. E você falou dela e do betalanina. Betalanina tem um efeito muito semelhante, Maurício. Sinceramente, não vai mudar quase nada, pelo menos na minha percepção. Tem gente que até combina os dois, mas a betalanina também é para fazer o efeito de tamponante, segue na mesma linha, só que é mais caro, né? E a betalanina tem a facilidade, né? Que daí você não precisa ficar usando tanta quantidade e não tem esse desconforto gastrointestinal, né? A betalanina não dá esse desconforto. Só que tem um efeito. Isso. A betalanina tem um efeito chamado de parestesia, que você não tem como você fugir dele, né? Que é coceira na orelha, coceira na ponta do nariz, na ponta do dedo. Vai pro hospital, né? Tem gente que fica, acha que deu taquicardia. Não, vai ter parestesia. Só que um erro também muito comum, a gente falou da creatina, correto? A betalanina não é aquela uma graminha que a galera usa. Não adianta você tomar uma graminha e achar que só porque coçou funcionou. Betalanina também tem um efeito cumulativo. Betalanina também tem que ser usado todos os dias. E o mínimo é 4 gramas por dia. A galera usa errado, usa 1, usa 2, não usa todo dia. Tem que ser pelo menos 4 gramas por dia. Isso tá se vocês quiserem procurar, depois escreve aí. Position ISSN beta-alanine. Já vai achar todo o posicionamento da ISSN para como usar tava junto a betalanina. Um dia no curso do Rodolfo Pérez, né? Sim. E ele comentou, ele falou, pessoal, se o estudo científico mostrou um resultado com 5 gramas, não adianta tomar 3, tá perdendo tempo. O estudo feito com 5. Então, eu uso de 5 até para frente, dependendo da substância, mas nunca menos, isso né? Aí. Com a dose é importante. A dose é extremamente importante. Tanto para mais, não vai fazer tanto mais efeito, tá gastando dinheiro à toa, quanto para menos, também você não vai ter o efeito que deveria ter. A gente fala assim, muito de estudo, mas assim, eu gosto muito de conciliar a prática, Maurício. Eu acho que a prática ainda é soberana, então na minha vida de fisiculturismo eu aprendi muito, eu trago muito do que é ciência aqui hoje, mas, cara, acho que a pessoa que eu me tornei foi muito pela prática. Essa é a grande verdade. Que tudo quanto é coisa aqui, do bom e do ruim que eu falar, eu já dei uma testada ali. Dentro disso, no fisiculturismo extremo, os caras trazem isso de 100 anos, cento e tantos anos para trás, um passando pro outro. Tomei isso aqui, deu certo, isso aqui deu errado. Então vou tomar isso aqui, deu errado. E foi vindo, né? E eu falo assim, todo suplemento que realmente for bom, a ciência vai descobrir, vai confirmar isso, ou o próprio tempo
os caras estão buscando um resultado extremo. Se o negócio não funciona, cara, eles vão parar. Se funciona, vão continuar. Exatamente. Então o tempo vai mostrar. É aquele tal. Cara, não usa mais. Exato. E outro, por que usa? Porque funciona até agora. É isso aí. A gente tava falando aqui agora qual que foi agora? O Ioimbina? Falei, cara, a gente usava isso daí 40 anos anos atrás. Antigaço. Até agora, então. E pra você ver, o bom e velho básico, que foi testado lá atrás no empirismo, na prática, funciona e hoje tem... O problema da ciência também é o seguinte, tem muita coisa que é mascarada, que nem tem muita coisa que a indústria faz pra ganhar dinheiro, igual a Morosil, que não sei o que lá, ativador da mTOR. Cara, ativador da mTOR, putz, tem muita porcaria no mercado aí que não funciona pra nada. E tem comprovação científica, só que o problema é uma meta-análise. Foi feita em quanto tempo? Quantas pessoas foram estudadas? Testou em 1? Ou testou em 100? Usou por 5 anos? Quais foram o desenho do estudo? Então eu chegar e colocar um artigo no meu... Todo mundo põe. Todo mundo consegue pegar qualquer artigo hoje e comprovar o que quiser. Só que não é tão bem assim. Por isso que eu gosto muito dessa questão da prática. Você tá falando do Arnold, né? Se você analisar, tem... Não sei se é acho que no Pumping Iron. Um dos primeiros Pumping Iron, ele... Não sei se foi no Pumping Iron ou foi um documentário à parte, meio black ali, meio escondido. Ele falando que, cara, o cara usava GH de cadáver. Quem que é o doido de usar GH de cadáver? O Lihane. Antes de surgir GH, o cara tava testando GH de cadáver. A ciência, acho que nem é autorizado a testar GH de cadáver numa pessoa. Né? Hoje não autoriza um trem desse. O problema mas é ele que usava. Se o cadáver tivesse sífilis, entendeu? Passava. Tem coisa que passa de um pro outro. Né? Você falou do betalanina, eu ia te perguntar alguma coisa, mas depois eu volto nele. E os nitratos, né? Nitrato, o nitrato ele vem da beterraba, principalmente. Antes no Brasil não podia ter esse tipo de suplemento. Agora a Dobrosh, que é uma marca que vem vindo muito forte no mercado, principalmente nessa composição de fazer acho que é BT nitrato o nome, se eu não me engano, é isso mesmo. E a galera da corrida usa muito, porque ele aumenta muito a parte de endurance, né? Aumenta o óxido nítrico, né? Aumenta o NO3, né? Lembra? Tinha um suplemento até, acho que vasodilatação, vasodilatação. Só que não só vasodilatação, ele aumenta... Cara, como que eu posso dizer, Maurício? A questão, tipo como se fosse um aumento de glóbulos vermelhos, né? Quando a gente aumenta glóbulos vermelhos, você aumenta VO2. VO2. Né? A eritropoiese é a EPO, né? Daí também usa... Eu digo o seguinte, ele aumenta a produção de... Isso. Ele faz um aumento de VO2 ali. Ele aumenta um pouco o VO2. Entendi, entendeu? Bacana. Beterraba, né? Pode ser só beterraba em pó ou tem que ser o suplemento que você falou? Cara, beterraba em pó. Funciona muito bem. Só que daí você vai precisar de mais dose, você vai ter que estar com uma conversão legal ali, né? Seu corpo vai ter que daí fazer essa conversão. Mas a beterraba em pó também funciona. Isso aí é muito mais barato. Uma coisa, eu quero que você me corrija se eu aprendi certo. Vou bater beterraba. A gente usava arginina lá muito para trás, tinha um suplemento, se chamava GH, né? Era arginina. Então eles diziam que a arginina, a base dela é um aminoácido, né? Que muda, é essencial. Ele servia para, a cada 191 aminoácidos, você fazia uma molécula de GH, né? Arginina. O sêmen do homem é formado por arginina e a vasodilatação é feita a partir da arginina, né? Então que eles modulavam ali a arginina para já colocar ela perto da produção de NO2. Eu queria que você me corrigisse se eu estou certo ou errado nisso, tá? Então, se você fizesse só arginina, ela podia ser usada para tudo. Isso. Se você colocava ela já meio que preparada, ela já estaria somente para NO2. Isso tem fundamento? Nada a ver? Tem. Assim, é que igual você falou, para fazer tipo uma molécula de GH, você vai precisar de 191, tanto que o GH é 191 aminoácidos. A arginina, assim, igual você falou, eu sou muito mais... Tanto que a maioria dos suplementos hoje, você não vê a arginina tanto isolada, né? Combinada arginina, ornitina, citrulina, para você ter uma melhor vasodilatação. Certo. Então faz sentido, sim. Já vai para lá, né? Já vai, você vai ter uma conversão melhor, NO2 e NO3. Perfeito. Né? Eu acho que nesses 5 a gente fechou. Eu queria falar um pouco especificamente sobre probióticos. A gente fala, mas a gente não sabe o que é o probiótico. Você explicar para a gente o que é o probiótico. Se ele é necessário, é só em alguns casos. Quando é necessário, quando não. Sobre enzimas digestivas. Perfeito. Se é individual, se é para todo mundo. Perfeito. Falar um pouquinho sobre esses dois. Legal. Acho que é um papo que a gente estava até tendo um pouquinho antes, mas eu pego muito em consultório, tá? Antes da gente abordar sobre probiótico, eu sempre falo que existe um contexto que eu analiso antes de passar alguns suplementos. Eu falo por quê, pra quê e pra quem. Por que eu vou passar? Pra quem que eu vou passar e por que eu estou passando? Um primeiro contexto, às vezes, é muito comum. Todo mundo fala, probiótico serve para tudo. Previne câncer de intestino, ajuda você a fazer um cocô melhor e tal. Primeiro ponto, vamos falar que probióticos são bactérias, né? São pequenos bichinhos lá, igual o Yakult, né? Tem as cepas. Então, probiótico, você pode passar probiótico com 10 bilhões,
15 bilhões, 20 bilhões de cepas, né? 20 bilhões de bactérias? Depende, qual que eu vou usar? Ruminócitos, bifidobactérios, né? Então tem várias cepas. Tá. Cada cepa, às vezes, pode ter uma ação diferente. Eu quero trabalhar cepas mais específicas para a parte cerebral. Eu quero trabalhar cepas mais específicas para síndrome do intestino irritável. Bacana. Existe isso. Cepas específicas para cada coisa que você queira trabalhar. Sim. Beleza. Esse é um ponto. É para todo mundo? Talvez não. Porque se você pega uma pessoa que tem um intestino irritado, ela já tem gases recorrentemente, o intestino já está ruim, você vê uma disbiose, que é um desequilíbrio nas bactérias, desequilíbrio entre bactéria gram-positiva e gram-negativa. Eu, você, todo mundo que está aqui dentro, tanto você aí que está assistindo, você tem bactéria boa e bactéria ruim. O que se alimenta, meu amigo? Se você come sua porcaria, você alimenta bactéria ruim. Se você come frutas, verduras, legumes, come fibra, você alimenta bactéria boa. O que são as fibras? Não são pré-bióticos? Para mim alimentar as bactérias do meu intestino, eu preciso ter pré-bióticos. Pré-biótico que alimenta o probiótico. Sim. Se eu tenho, né, pré-biótico entrando, eu aumento a proliferação de probiótico intestinal naturalmente. Beleza. Então vamos pensar que essa pessoa tem esse desequilíbrio, que é uma disbiose, desequilíbrio entre bactéria boa e bactéria ruim. Se tá em desequilíbrio, eu já vou meter um probiótico para uma pessoa que tá estufando o dia inteiro. Chega uma mulher e fala para mim, nossa, eu estufo o dia inteiro, chega no final do dia eu tomo baiacu. Tá, primeiro vamos trabalhar inflamação intestinal, vamos tirar os alimentos que estão te estufando, vamos melhorar a proporção de, né, bactéria boa, bactéria ruim. Legal, tá legal? Tá. Ah, mas o formato das fezes ainda não tá muito bonitinho? Não tá muito legal. Aí sim sendo probiótico. Entendi. Primeiro, tem um protocolo base, na verdade já tá no 8R, mas eu vou falar dos 3R para não ficar muito longo. O primeiro coisa, antes de entrar um probiótico, é a remoção, que é o protocolo 3R que a gente chama. Remoção, reintrodução, reinoculação, que daí o último entra o probiótico, que é reinoculação. Tô reinoculando o probiótico novamente. Então não é, sai, toma um probiótico aí, pronto, toma um probiótico e resolve. Vamos colocar, na grande maioria, em grande parte das pessoas, o probiótico vai fazer benefício sim, ele é benéfico. Mas tem uma parte das pessoas que, se tiver com muito gás, muito estufamento, com o intestino não muito legal, vai estufar mais ainda. Vai estufar mais ainda. E você comentou anteriormente com a gente que o probiótico melhor aí natural que você toma, normal, é o iogurte. Sim, fala um pouquinho exatamente, sobre ele, né? A gente procura tudo em cápsula, né? Igual você falou que a sua avó fazia, né, Maurício? O bom e velho kefir, né? Quer mais probiótico que o kefir, um probiótico extremamente natural. Você não vê, de novo, as populações mais saudáveis do mundo, já que a gente falou de longevidade, que é um assunto que está em alta, as populações mais saudáveis do mundo são chamadas de Blue Zones. Quem tiver curiosidade, procura lá, Blue Zones. Que é a população de Okinawa, a população de Sardenha, se eu não me engano, acho que Sicília também. Eles não consomem quase cápsula. Eles consomem kefir, iogurte bom, né? Sim. De vaca top ali. Sim. Então, assim, o probiótico tem no iogurte, tem no kefir, né? Iogurte, aqueles iogurtezinhos naturalzinho, dois ingredientezinhos, né? Aqueles dois ingredientes, nem sei se iogurte cheio de porcaria, né? Quando era criança a gente colocava açúcar, não é pra colocar o açúcar. Né? Lembra do que alimenta bactéria ruim? O açúcar alimenta bactéria ruim. Olha. Né? Tanto que para mulher com candidíase, mulher que tem, né, infecção urinária recorrente por uma coisa chamada de Saccharomyces, daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Candida albicans. Candida albicans. Você não pode ficar dando açúcar, senão ela fica tendo candidíase de repetição. O açúcar multiplica, não é uma bactéria? Perfeito. O açúcar alimenta uma bactéria ruim. Falando sobre isso, a arginina não se recomendava usar muito porque era o alimento. Isso aí, tudo eu vi lá no passado, tá, Alain? Tudo mudou muito, evoluiu bastante, né? Era um alimento da herpes. Então, se a pessoa tinha herpes, né? Você piora. Que aparece quando abaixa a imunidade, com o uso de arginina, você alimenta a herpes. Tinha esse cuidado. Você pode piorar. É isso que eu tô falando. Você tem que tomar muito cuidado. Você falou, né, Alain? Pra quem? Quando, né? Exato. Como? Qual o contexto? Qual o contexto? É uma pergunta que eu sempre faço. Por quê, pra quê e pra quem que eu vou dar? Porque senão... Pô, vamos lá, whey protein. É muito universal eu entrar na academia e sair tomando whey protein. Tá, mas, pô, se a pessoa consegue comer bem comida, ela tem fome, qual que sacia mais, comida ou whey? Se eu der uma carne ou der um frango, pô, esse frango tem 24 gramas de proteína. Uma dose desse whey também tem 24 gramas de proteína. A pessoa chega e fala, eu consigo comer frango. Tá bom. Qual a diferença do frango e do whey? Sim. Aminoácidos essenciais. Sendo que aminoácidos essenciais os dois vão ter. Perfeito. A whey tem mais leucina que vai ativar a mTOR. Já tem comprovação mostrando que o alimento tem mais sinergismo, que também vai ativar outras cascatas também que são importantes. Perfeito.
Então, cara, eu acho que o suplemento ele entra sim muito bem pra gente utilizar em vários contextos. De novo, falei que eu suplemento muito. Inclusive, acho que uma das coisas que eu mais suplemento é correção de vitaminas para ter um melhor perfil metabólico. Mas, por via de regra, você consegue também trazer no alimento. Então, o cara entrou na academia hoje, ele tem que tomar whey? Fala, amigão, você consegue comer? Consigo. Tem fome? Tem. Melhor. Consegue fazer várias refeições com comida? Consigo. Ah, não consegue? Então vamos colocar 2, 3 opções. Eu sempre ponho 2 ou 3 opções para o paciente porque a gente tem uma vida hoje mais corrida. Então, ou você pode fazer esse sanduíche com frango ou você pode comer esse whey com banana e aveia. Perfeito. Dá na mesma. Alan, fora totalmente do que a gente está conversando aqui, mas ainda dentro, porque ela vai mais para a industrialização, seria mais a nutrição, a engenharia nutricional, né? Mais uma pergunta para você é o seguinte, eu ouvi também falar, ou num artigo, alguma coisa que eu vi, que quando você compra o whey protein, ele vem sempre dos Estados Unidos, a maior parte nossa, né? Matéria-prima, se eu não me engano, da Glâmbia, Solaris Glâmbia, que vem na maioria dos Estados Unidos, é isso? O que dizia? A matéria-prima. E o que me dizia, eu vi num artigo, na verdade, né? Porque nem todo artigo é verdadeiro, por isso que eu estou comentando, né? Sentido, Então, ele dizia assim, que nos Estados Unidos, eles compram um whey protein, tem um nome, é como se fosse o leite nosso, o A, o B e o C, eles têm lá o whey 1, o 2 e o 3, como se fosse isso, né? E para eles é o 1, é o grau 1 e tudo mais. Para nós, eles compram um pouquinho do 2, um pouquinho do 3, misturam para não sair tão caro, né? Então, que o nosso whey nacional não é o mesmo whey que você compra direto nos Estados Unidos, fabricado lá. Isso tem alguma ligação? Que na verdade a gente tem, se eu não me engano, eu vou esquecer, acho que é o Provon 292, o Avolanque e o Thermax, que é o que faz aí o whey isolado, concentrado, hidrolisado. Assim, depende muito da idoneidade. Uma coisa que eu falo muito com o meu paciente, eu falo que menos vezes é mais. Compra um suplemento bom, que você confie, que tem laudo, mas agora o problema é que a internet tá deixando isso meio complicado, porque se juntar nós três aqui, vamos fazer um whey? Vamos. Você consegue chegar para uma fábrica, terceirizar, eles fazerem, você pega uns blogueiros aí, pega uma galera aí, põe lá para fazer propaganda para você. Beleza, a gente tem um whey com pote bonito, foi feito, por exemplo, pela fábrica Rainha Farmacêuticos, que faz, acho que fazia as coisas, eu não lembro de qual, mas tem como até você ter uma fábrica que faz as coisas da pura vida, tem como você terceirizar e fazer. A ProN2 também terceiriza, beleza, dá pra gente terceirizar. Sim. E aí a gente faz o whey, pega uns influencers, e o outro ponto é a gente faz um laudo. Vamos fazer um laudo falando que o nosso whey tem 99%, sei lá, 80 e poucos por cento de pureza, sendo melhor que o whey da Vitafor. Nosso whey é R$50 e é melhor que o whey da Vitafor. Pô, se uma caixa de leite custa mais ou menos aí 12, 15 reais, dependendo do leite até mais, como que eu vou fazer o soro do leite, a matéria-prima, o negócio, a nata do leite, rico em leucina, que é o aminoácido caro, ser R$50? Sim. Só que eu tenho laudo falando que o meu whey é 100% aprovado. E aí? Cara, e aí? Então a gente está tendo um grande problema, tanto que a Essential, que é uma fábrica extremamente consolidada, grande, já fui lá, conheço a galera lá de dentro, saiu falando que eles foram reprovados, e um laudo X que rodou na internet, os caras desceram a lenha, colocaram o processo em quem fez isso, mostraram pelo menos mais uns 4, 5 laudos, tanto de fora do Brasil quanto do Brasil, mostrando que o produto deles é bom. Sim. Pô, lógico que eles têm muito marketing ali também, tal, tem, produto caro, é um produto caro pra caramba, mas a internet aceita tudo. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? O whey nosso é bom. Sim. Depende de quem você comprar. Sim. Então, é toda a fábrica que vai fazer isso que você falou, essa mistura e tal? Não. Tanto que a gente tem aqui no Brasil também, que chama, se eu não me engano, acho que é o Wilmar, que é a matéria-prima também, a Wilmar, acho que, e o Wilmar também acho que faz. Só que a maioria dos wheys é da Solaris Glâmbia, que é realmente que vem dos Estados Unidos. Que, se eu não me engano, a matéria-prima foi o que eu falei. É Provon, Thermax e Avolanque. Posso ter errado algum detalhezinho aí. Mas existe muita porcaria. Sim. Que às vezes nem é o Solaris Glâmbia, tá? Às vezes sei lá o que a galera tá colocando, você entendeu? E eu ouvi falar também que lá nos Estados Unidos o imposto para a fabricação de suplemento é baixo. Então eles podem caprichar na qualidade, vender. Aqui, como é alta, eles acabam sendo, entre aspas mesmo, hein? Obrigados a mexer ali para poder ter lucro, né? Não faz total então, lá sentido. Você tem mais... Não, pra caramba. É imposto em tudo, né? O imposto lá é extremamente baixo e fomentam muito a suplementação. Não tem porquê, né? Não tem porquê eles fazerem tanta falsificação, igual eu acabei de falar. Sim. Não tem porquê, porque ela é extremamente barato. Sim. Então você pegar um whey falsificado... Muito usado. Você pegar um whey falsificado lá é muito mais difícil. Sim. Exatamente isso, mas isso faz total sentido. Não sei se eu vou trazer uma polêmica aqui agora, mas eu vi esses dias atrás, agora eu não tinha visto ainda, talvez já tenha um tempinho no supermercado, o whey protein da Parmalat.
E daí eu não sei se você já viu lá a parte, né, da embalagem. A rota, lá, a tabela nutricional, né? Se ele é bom mesmo e mais ou menos ele bate com esse valor que você falou aí, 50 e poucos reais. Aí eu fiquei na dúvida, eu olhei ali, eu falei, será que é bom? Será que não é? A tabela nutricional é linda, né? Um scoop, 30 e poucos gramas, 20 e poucas gramas de proteína. Acho que se não me engano, 21 ou 24, posso estar falando besteira ali. Mas, cara, putz, você vai ver a lista de ingredientes, é ruim, eu ainda acho estranho porque entra naquilo que o Maurício falou do contexto. Pô, como eles estão conseguindo vender um whey que a matéria-prima vem de fora, sendo que o dólar tá caro pra caramba, 50 reais, sendo que nos Estados Unidos é mais caro que isso. Você não acha whey lá 20, 30 dólares, pô. E olha que os caras têm um imposto muito baixo. Como que tá surgindo um whey aqui? Não falando que as coisas não possam ser baratas, mas como que tá surgindo um whey a 50 reais, sendo que a matéria-prima é importada? Perfeito. Entendeu? Um pote de whey. Uma coisa, Alan, que eu queria explicar a lista de ingredientes dos caras para quem está ouvindo e quero que você corrija a minha explicação. Se eu estiver errado, né, a gente reaprende. O que é uma proteína de alto valor biológico, baixo valor biológico e tal? É a presença dos 8 ou 9 aminoácidos essenciais, né? Que se convertem em qualquer outro. Então, se eu coloquei lá 100 gramas de uma proteína, tá? Eu bati a quantidade de proteína. Então você fala, pô, esse whey, ele tem 100 gramas de proteína, ok. Mas ela está com alto valor biológico, ela tem presente os 8 ou 9 essenciais, aminoácidos, porque muitas vezes eles até mudam isso. Eu ouvi falar que eles mudam a qualidade, eles compram de um jeito e vendem para você o mais barato, né? Só para a gente entender grosseiramente, né? Mais assim, para quem treina, eu quero formar uma proteína com 1000 aminoácidos, né? E eu quero tantos desse, tantos desse, tanto desse. Se ele não consegue um aminoácido dos 1000, ele não forma aquela proteína. Ele vai ser um corpo estranho no corpo, ele não vai ser uma proteína. E aí tem todo o sistema do corpo de destruir e tal, né? Aí quero que você explique isso mais cientificamente pra gente, ou mais profissionalmente pra gente. Então, se eu tenho uma proteína de baixo valor biológico, tá, eu tenho proteína suficiente para formar músculo. Eu peso tanto, eu tenho tanto, ok. Mas se estiver faltando alguns aminoácidos essenciais ali, eu não consigo montar minha proteína. Então eu tenho que ver não só a quantidade, mas a qualidade tem que ser de alto valor biológico. Aí você explica isso mais. Concordo, eu acho que você acabou de explicar muito bem, Maurício, não tem nem tanto a complementar, mas é isso mesmo. Vou dar um exemplo da questão vegetariana e a questão de tanto que os wheys veganos, né, os vulgos de ervilha, de arroz, muitos deles, na verdade, as fabricantes tipo Vitafor, por exemplo, eles enriquecem esse whey com leucina. Eles colocam fazer os essenciais. Para fazer todos os essenciais, porque a proteína vegana falta leucina. Leucina é um dos principais aminoácidos ativador do mTOR, para fazer a cascata da síntese proteica, aumentar a síntese proteica, correto? Sim. Então, assim, muita gente se preocupa, proteína. Opa, amigão, não tem nada a ver. Tanto que você não vê mais tanto BCA no mercado. O que você vê sendo vendido? Aminoácidos essenciais. Sim. E aminoácidos essenciais na sua forma livre é caro, porque realmente aumenta muito a taxa de síntese proteica. Então, uma suplementação muito legal, mas de novo com um custo elevado, é a suplementação às vezes de aminoácidos essenciais. E esse eu compro em manipulação? Como que é? Suplemento. Hoje, nossa, a maioria das fabricantes hoje estão fazendo mais, você nem vê tanto BCA mais, a maioria estão fazendo mais, até V, né, mas estão fazendo muitos aminoácidos essenciais mesmo. Todos a cadeia completa de aminoácidos, só que é bem mais caro, né? Perfeito. Porque é que assim, vamos supor que quando você tem aminoácido puro, já aminoácido livre, você não precisa usar doses tão altas, que nem 10, 12 gramas. Quem já usava muito isso, uma época que eu conheci o trabalho do Paulo Musi, tinha um aminodecanate, se eu não me engano, da Musclimeds. Ele já usava pra caramba. Ele usava, 3 doses de aminoácidos essenciais. Com os pacientes dele, ele usava 3 doses de aminoácidos essenciais no dia. Inclusive, eu tive um contato com ele ali há bastante tempo atrás. Bacana. Na época que ele era patrocinado pela Musclimeds, existia Musclimeds e MHP. Hoje não se fala muito aqui no Brasil de Musclimeds e MHP, né, que são duas fabricantes americanas. Eu já comprei esse suplemento. Musclimeds e MHP era bem conhecido, né? Hoje, você até tem, mas é extremamente caro aqui no Brasil. Então, assim, quando você fala da qualidade dos aminoácidos, tem um estudo que mostra, né, a whey comparado com proteína do arroz, comparado com proteína da ervilha, e era uma escadinha assim, a whey estava aqui em cima, depois era a proteína do frango, proteína da carne, tanto que a proteína, se eu não me engano, a proteína do feijão, acho que era a proteína da ervilha, estava lá embaixo quando a gente fala em questão de síntese proteica. E o whey fazia muito mais sinalização proteica para o músculo, né, construir músculo, do que a proteína da ervilha. Sim. Por ser aquilo que você falou. Ambos têm 24 gramas de proteína, beleza? Sim. Só que o aminograma, o nível de aminoácidos desse aqui era muito pior que o do whey. Certo. Por isso que muito fala disso do whey para ganhar músculo, porque realmente o aminograma do whey é o mais completo.
É um dos mais completos que tem. Perfeito. Uma proteína que eu me lembrei que agora era comum no passado, hoje saiu, não é mais comum, é a do milho. Eles diziam que das vegetais seria das mais fortes, a soja e depois o milho, tal de bromelina. E hoje a gente não ouve mais falar do milho, ou indicação de milho e tal. Por que será isso? O que Se aconteceu? eu não me engano, Maurício, isso aí eu teria que dar uma pesquisadinha mais a fundo. Mas ao meu ver, acho que pela questão transgênica. Tá. Porque daí você pode até ter uma proteína boa, mas e aí? O milho tem Qual é o fator... problema do milho? Porque eu indicava antes milho, aí eu achava, mas milho é ruim. Aí eu falei, cara, você conserva? Eu não vejo milho como um grande problema, não. Porque a gente Sinceramente, não vê se eu achei ele um usar bom tanto quanto se alimento. usava. Não vejo se usar tanto quanto antes, mas que nem eu mesmo tô lá com 3 espigas de milho na minha geladeira lá. Não, Eu vou fazer hoje, cara. quando eu falo usar muito tanto, eu sempre deixo claro o seguinte, toda a minha vida, ela começou dentro de academia, com 15 anos de idade, até hoje em academia, 42 anos dentro da academia. Então, quando eu falo em alimentação, em farmacologia, o que é bom, cara, é dentro do ambiente de academia, né? Então, eu falo assim, o pessoal de academia usava muito mais milho antigamente, hoje eu não vejo quase atletas usando. Por algum motivo ficou aí no esquecimento, Eu talvez. acho que pode ser uma questão de mudança mesmo do padrão alimentar, de hábito cultural que possa ter vindo mudando, mas eu não vejo uma questão tanto de ciência, assim, sinceramente. Posso estar também faltando alguma pesquisa minha ali também, alguma coisa mais pontual. Eu confesso que eu não me aprofundei muito nisso, mas, sinceramente, eu ainda vejo o milho como um bom alimento. Lógico que em conserva eu já não acho tão legal, porque isso é uma conserva, até por uma questão de contaminação pelo alumínio, pela lata, né? Hoje em dia tá tendo muita intoxicação por alumínio. Tá ali, né? Não no alimento, né? Mas a espiga de milho é que também é sazonal, né? Não tem sempre, que nem agora eu comprei 3, mas é nessa época, daqui a pouco já não vai ter mais, entendeu? Tá dando risada sozinho aqui, que coisas vão ficando em esquecimento. Tanto em alimento quanto em exercício, né? Então, desde o seguinte, fazia tanto, cara, depois nunca mais vi. Quando encontrei o Alan, há uns 2 anos, né, ele treinando, eu vi ele fazendo exercício, eu falei, cara, ninguém faz isso aí, a gente fazia tanto no Esparta, cara. Pra que passa o seu treino e tal? Você fala, são coisas boas, mas que vão ficando no esquecimento. A galera né? vai deixando. Eu falo que assim, se você tentar não inventar tanta roda, lógico, pegar algumas coisas de novidade que interessa e tal, mas o bom e velho básico sempre vai funcionar. Já funcionou com tanta gente, por que vai deixar de funcionar? Mas a gente vem tentando às vezes procurar a pílula mágica, né? As coisas meio milagrosas, sabe? O Alan, a gente falou sobre a dieta do brasileiro agora há pouco, né? Sim. E eu tenho costume, muitos brasileiros, muitas pessoas, talvez vocês tenham também, de misturar, por exemplo, comer banana junto com a comida. Falando em frutas, existe um momento ideal para o consumo de frutas ou não? Eu posso consumir fruta em qualquer momento do dia? Boa pergunta, inclusive excelente pergunta, sério. Lembra que a gente falou lá no começo de insulina, carga glicêmica, índice glicêmico? Banana é uma fruta de índice glicêmico médio. Então, o que eu quero dizer de índice glicêmico médio? A velocidade que ela vai ser digerida, vai ser transformada em glicose e vai levar a sua glicose do sangue, né? Sempre quando a gente pensa em comer carboidratos isolados, você vai ter mais essa velocidade de subir a glicose do sangue, vai subir com mais velocidade. Lembra que a gente falou que fibra lentifica isso e a proteína também lentifica isso, deixando a carga glicêmica da refeição melhor? Então, geralmente, eu sempre gosto de combinar com alguma proteína junto, né? Ou alguma fibra junto. No caso, a fruta já tem fibra. Então eu gosto, geralmente, se eu for falar para você, vou comer uma banana, pô, então vamos colocar ali junto um pouquinho de whey, ou um pouquinho de amêndoa, uma pastinha de amendoim, alguma coisa junto, e trazer uma proteína, ou vamos colocar um ovo, vamos transformar isso numa panqueca, ou come um ovinho cozido e uma banana, pelo menos. Eu gosto de pôr no whey, que é aquela coisinha básica, né? Banana amassada com whey e uma pasta de amendoim, todo mundo conhece. Então eu gosto de fazer essa combinação. Pô, mas eu vou comer a fruta isolada. Para mim, eu tô na correria, eu quero comer a fruta isolada. É um problema? Cara, ainda não é um problema, ainda é fruta, né? Fruta tem baixa caloria, quase todas as frutas. Por exemplo, meu paciente falou, não quer errar, tá com fome? Cara, come um monte de morango, um monte de melão. Quero ver você engordar comendo morango e melão. Engorda pra mim comendo morango e melão. Vou falar pra você tem que ser esforçado. Porque morango e melão tem muito baixa caloria. É muito baixo. Pra você ter uma ideia, se eu não me engano, acho que 200 gramas de melão ali não vai chegar a 50 calorias. Tô falando de 200. 200 gramas de melão. A banana é um pouquinho mais calórica, tudo bem, mas ainda assim... Ainda é baixo comparado a outros alimentos, né? Exato. Difícil você estourar, né? Não tem um problema, então, na comida. No arroz e feijão não tem problema eu comer. Entra de novo no volume. Objetivo e contexto. Pô, eu tô com uma fase que eu vou comer mais carbo, minha dieta tá com mais carboidrato e, pô, quero focar em aumentar as cargas no treino. Meu Maurício montou uma periodização lá que falou assim, agora pra você ganhar volume muscular, pra você ganhar força, então vamos aumentar seu carboidrato.
Nessa fase de contexto eu acho legal. Agora uma mulher que tá ali, pô, quer secar, nananã, ela meter arroz, feijão, banana, talvez esse carboidrato fique alto ali pra ela naquele momento, entendeu? Pô, você tem 80 gramas de banana tem quase 20 gramas de carboidrato. Somado quanto de arroz e quanto de feijão essa pessoa comeu, entendeu? Então a gente acha que tem que, de novo, contexto, por quê e pra quem? Qual é o objetivo dela, que ela tá fazendo isso? Né? Agora, numa alimentação natural, a pessoa não tá ligando, pô, eu só como, só quero me comer bem. Você colocar um pouquinho de banana ali, tudo bem, mas ainda assim, até para uma pessoa normal, pode ser que seja muito carboidrato de uma vez, uma única refeição. Sim. Por que não uma laranja para aumentar a absorção do ferro? Laranja tem menos carboidrato. Né? Vitamina C aumenta a absorção do ferro. Né? E é uma refeição que a gente tem ferro. Se tem feijão, tem ferro. Pelo que você está falando, eu tinha uma noção, talvez eu tenha outra. O que seria melhor, então, a pessoa comer 3 bananas, uma de manhã, uma tarde, uma noite, pensando em rendimento e não engordar, né? Ou logo 3 bananas de uma vez ao dia, o que você... Boa, isso é bom. Isso inclusive, é assunto de estudo e muito paciente pergunta. Eu prefiro fracionamento, sempre fracionamento. Porque você tem menos pico. 3 bananas de uma vez, você vai ter, dependendo do tamanho da banana, você vai ter uns 70. Você vai ter umas 70 gramas de carboidrato de uma vez, pô. Entendeu? Se eu fraciono, tem uma coisa chamada de crononutrição. O que raio é crononutrição? Pegaram um estudo de 12 semanas, esse estudo eu lembro bem, é da Obesity, pegaram um estudo de 12 semanas, era a mesma dieta, cara, tinha 1.400 calorias, pra você ter uma ideia. 1.400 calorias, pegaram mulheres com sobrepeso e obesos e avaliaram vários indicadores, triglicerídeos, indicadores de síndrome metabólica, triglicerídeos, colesterol, resistência à insulina, e se eu não me engano, pressão arterial também. O primeiro grupo comia bem mais calorias de manhã e menos à noite, certo, e fracionava um pouco mais essa refeição. Acho que comia mais ou menos 4 refeições. O segundo grupo fazia 3 refeições, sendo que o café da manhã é muito fraco, o almoço igual, o almoço legal, e o jantar com muita comida. Ao contrário. Isso deixa chamar de crononutrição. O jantar com muita comida. Era pouco de manhã e muito à noite. E menos refeições. Caprichava à noite, rebentava à noite. Conclusão... Muita gente faz isso, hein? Exato. Por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Saca só. Por isso que eu tô falando. Conclusão. O grupo que comia mais de manhã, que tinha mais calorias durante o dia, emagreceu mais, melhorou triglicerídeos, melhorou resistência à insulina, teve muito melhora de indicadores do que o grupo que comeu muito à noite. Porque metabolicamente falando, a gente tem uma coisa chamada de ciclo circadiano. O que a gente libera mais de manhã? Cortisol, testosterona. Para quê? Para você acordar com energia. Sim. E à noite a gente libera mais melatonina, cortisol tá baixo, testosterona começa a baixar. Ela aumenta até durante a noite e vai dar pico de manhã. Certinho. Tanto que a gente acorda com ereção, pelo menos na grande maioria das vezes. Isso, é um, né? É um balizador. Ou seja, metabolicamente falando, a gente tem um metabolismo muito mais eficiente durante o dia do que durante a noite. Tá. Você entendeu? Bacana. Então, Alan, faz diferença eu fracionar? Faz. Se eu ponho 3 bananas à noite é muito pior. Alan, e o horário? É melhor comer 3 bananas antes de dormir ou 3 bananas de manhã? 3 bananas de manhã, então. Sim. Se for fazer isso. Sim. Mas eu ainda prefiro fracionar. Fracionar é melhor, se for acumular sempre para amanhã, vai diminuir. Eu, com os meus pacientes, seguindo um parecer, uma diretriz da American College, eu tento fazer 4 refeições por dia, pelo menos. Porque falam que o turnover proteico, ele dura mais ou menos 4 horas. Sim, é assim, vamos supor que você comeu proteína, aumentou a síntese, entrou em síntese. Eu começo a cair. Depois de 4 horas eu estou mais em degradação proteica, que é o que a galera chama de catabolismo, mas é degradação proteica. Se eu como proteína de novo... Não. Vira gordura? Não. Não. É degradação. Tá. Você começa a entrar muito mais no estado de catabolismo, você não está fazendo mais tanta síntese de proteínas para o músculo. Mas está consumindo, mas está usando. E aí, se você come um frango, aquilo que a gente falou do aminograma, por isso que tudo desconecta, tá vendo? Perfeito. Aí você sobe de novo. Perfeito. Então, eu tento distribuir o fracionamento a cada 4 horas. Tá. 4 refeições por dia, porque a galera não tem tempo hoje, né? Tem gente que come 6, gente que come 7. Né, mas pra você fazer 4 já é uma trabalheira danada, né? Eu falo exatamente fazer a galera isso. comer 4. Então, eu tento fazer uma refeição de manhã, uma refeição de almoço, uma refeição à tarde, uma refeição à noite. Certo. Por que essa da tarde? Porque senão a pessoa vai chegar e vai comer pra caramba à noite. Certo. Aí vai acontecer aquilo que eu falei. Eu vim de uma época lá que você aprendia nutrição com os fisiculturistas de alto nível, para onde a gente trazia, né? E vinha em revista, eles falavam exatamente como cada um comia. Não tinha o hábito de maneira alguma em peso.
tá? Mas tinha alimentos. Então o Arnold Qualidade. colocava lá. De manhã eu como frutas com arroz, batata e um filé de frango. Ele não pesava, mas você sabia que era proteína e tal. E praticamente 90% dos atletas, se não 100, eram 4 refeições por dia, na época do Arnold para frente. Veio essa estratégia, poxa, mas se eu me alimentar a cada 3 horas, eu acelero o metabolismo, melhor a absorção e tal, e aí começaram a fracionar, mas antes de fracionar as 4 refeições, aquele Steve Reeves usava isso, a mãe dele era nutricionista, muito legal. Ele era natural, ele não, acho que não comia carne, não tenho certeza agora, ele era vegetariano. Natural e já fazia o filme do Hércules, então você vê que a genética, né, ela manda, ela fala, tudo bem, mas se ele colocasse uma carne, ele seria melhor, se colocasse uma testosterona, melhor ainda, né? O que já era bom, poderia só melhorar, né? Já era bom. Mas faziam 4 refeições, e eu acredito que todos nós fomos criados, pelo menos até a adolescência nossa, com 4 refeições. Até né? hoje eu faço isso, Maurício. Intermediária, né? É que o que mudou, pra mim, no fisiculturismo, tá? É o volume. Antes, você pega o Arnold, pô, cara, tinha um tamanho X. O que eu digo de volume? Lógico. Volume de tamanho e volume de comida. Lógico que é necessidade. Então imagine um cara, tipo Big Ramy, sei lá quanto imagina o maluco deve comer 4 vezes ao dia. O sistema gástrico, como o cara vai digerir tudo aquilo de uma vez? Até poderia entrar com enzima digestiva, mas talvez o fracionamento no fisiculturismo entrou muito mais por essa necessidade dos caras comerem volume de absurdo de comida, porque o padrão de peso antes era 100 quilos, hoje é 150. Tem nego de 160. Foi aí que foi mudando. Perfeitamente. Na minha percepção, tá? Eu acho que pode ser mais pelo volume do que o Steve Reeves, o Arnold, Frank Columbo. Os caras não comiam o volume mega absurdo que é hoje. Até porque não usavam, acho que, tanta coisa quanto usam hoje, né? Muito menos insulina. Você viu que a linha de cintura dos caras era bonita. Hoje, pra mim, o fisiculturismo, a linha de cintura eu acho feia. Eu, Alan, né? Eu acho feio. Porque às vezes é muita insulina. Antes não usava tanta insulina quanto usa hoje. Não só pela beleza, mas eu falo, a linha de cintura larga esconde um pouco o tamanho do atleta. Se eu tenho uma espátula gigante, umas costas, umas pernas gigantes, uns braços gigantes, quanto mais larga a minha cintura, menos aparenta, menos parece. Menos parece. Quanto mais fino, mais projeta, né? Então é importante estar fino. Um corpo bonito. Hoje eu gosto até mais do fisiculturismo classic, que é o Ramon do nosso Brasil hoje, né? O Chris, né? Que é o Sebum, o pessoal chama de Sebum. Eu acho muito mais bonito do que me apetece muito mais aos olhos do que eu ver uma competição dos caras da Open. Tipo, eu não gosto de ver, cara. Eu não nem vejo mais, não me agrada os olhos, entendeu? Porque não é só, você não assiste uma competição só para ver quem tem mais músculo, né? Você busca um físico perfeito com músculo. Qual é a perfeição com o músculo, né? Aí saiu da perfeição, né? Então eu não me agrada mais. Um dos motivos que até o fisiculturismo deixou de brilhar um pouco mais olhos. Ainda amo, eu gosto, não é só mas algumas pessoas, diminuiu o meu brilho. Uma vez eu vi Paulo Musi falando isso, ele falou, nem assiste mais o Open lá, perdeu um pouco a graça, né? Ele gosta do Classic. Colou um pouco da realidade. Virou e o próprio Arnold falou, e foi criticado, ele falou, na minha época, os físicos traziam muito mais fisiculturistas. Então a pessoa olhava lá o físico do Arnold, quero fazer isso. Dificilmente você vai olhar um cara daquele quadrado gigante, quero fazer musculação assim. Dificilmente. É difícil. Hoje o público é maior pela projeção do esporte, né? Então o esporte hoje a pessoa fica famosa, ela ganha dinheiro, ela vai viver digital. Na época de Arnold não era assim, né? Você ganhava competição porque queria ser o melhor. Ela, acho que não faltou nada das perguntas. Sobre o jejum intermitente. Boa. Vamos dar um exemplo de um cara, o falso magro. Ele tem aquela barriguinha ali, ele até que já tá treinando, né, Maurício? Já tá com uma massa muscular ali, só que quer perder aquela barriguinha, ele tá optando pelo jejum intermitente. Como que ele faz isso sem perder a massa muscular dele? Que, né, é difícil já dele ganhar a massa. Bem colocado, sério. Vamos entrar na discussão da massa magra rapidinho. São mais processos fisiológicos, é mais difícil ganhar massa do que perder gordura, tá? Se a gente analisar em nível de processo fisiológico do corpo. Então, a galera deveria realmente querer preservar a massa magra, ao contrário que muita gente não está fazendo tanto isso. Como é que você falou? É mais difícil? É mais difícil ganhar músculo do que perder gordura. Falando em processos, em número de processos. É isso mesmo. Perfeito. É isso. Né? Só mais um detalhe, rapidamente. Eu posso ver atletas que não ganham músculo por nada. Pode tomar o que quiser, treinar e não vai. Entende, eu conheço amigos, pessoas Agora, próximas. Eu não conheço ninguém que se fizer dieta, não emagrece. Exato. Se não emagreceu porque não fez, se fizer, emagrece. Exato. Porque assim, eu não vou ser tão simplista, né, igual a galera da internet vem sendo, mas um dos topos da pirâmide do emagrecimento é o déficit calórico. Tá aí os medicamentos para provar isso pra gente. Você toma um Ozempic, você toma um Monjaro, você para de comer, você emagrece.
Só que a massa vai pro saco. Enfim, não vou entrar tanto nesse quesito. Perfeito. Mas é mais difícil ganhar massa magra, correto? Então Sim. o cara deveria realmente querer preservar. O jejum atrapalha o ganho de massa magra? Não, o Maurício acabou de falar ali, fisiculturistas lá, Franco Columbo, o cara das antigas faziam 4 refeições. Provavelmente eles faziam um jejumzinho ali de 12 horas, talvez 10 horas, não chega a ser jejum, naturalmente, fisiologicamente falando, né? Fisiologicamente falando, o corpo humano é adaptado ao jejum. Como que era a era paleolítica, cara? E os caras, você pega umas fotos assim antigas, os caras eram meio fortinho, trincadinho e tal. Sim. Então o catabolismo, a degradação proteica, ela não é tão rápido quanto a gente pensa. Não são 12, 14 horas de jejum. Tem que ter aquele cara do UFC, acho que mostrou o Dana White, viu? Ele fazendo, fazendo jejum de 60 e poucas horas. Meu, e você viu o cara ficou mais trincado ainda, ficou seco pra caramba. Lógico que ele fez tomando também umas paradas ali no meio e tal. Não sei o que ele usou, mas ele falou que ele usou aminoácidos para não quebrar o jejum. Que existe 2 tipos de jejum, né? Jejum metabólico e jejum de restrição total mesmo. Sim. Ele fez o metabólico, se eu não me engano. Ele colocou alguma... Qual é a diferença lá? Eu não sei. No jejum metabólico, você pode ainda colocar coisas que não quebrariam diretamente o jejum, tipo um aminoácido, até 30 calorias, 50 calorias, você não quebra o estado de jejum. Ele colocou, acho que ele foi usando aminoácidos durante ali esse jejum, entendeu? E líquido, né? Então, isso deu normal. Então, ele fez esse jejum longo e você não viu o cara perder praticamente nada de massa. Então, o jejum não perderia. Mas, de novo, eu entro naquele contexto de por quê, pra quê, pra quem. Pô, esse cara tá fazendo por quê? Sim. Ele quer melhorar a insulina, sensibilidade à insulina. Ele é um cara que naturalmente já não curte fazer muitas refeições, é um empresário que está na correria, tem muita reunião, e para ele é muito mais fácil ele passar um período mais longo de jejum, ele emenda amanhã em reunião e vai comer 2, 3 refeições só no dia, sem problema nenhum. Ele não vai perder massa magra desde que ele continue treinando intenso, continue com a intensidade de treino dele e consiga na janela de comer... ele bata a quantidade calórica, desafio, né? Proteica e de qualidade. Sim. O que daria na mesma de uma refeição, 4 refeições no dia, igual eu e o Maurício estava falando. Né? Só que às vezes entra, o jejum ele ajuda um pouco na resistência à insulina, claridade mental, porque aumenta o cortisol, a pessoa fica com mais foco, fica mais ativa. Eu mesmo, quando eu vou atender em São Paulo agora, que nem sábado, eu vou ficar em jejum. Eu gosto de ficar em jejum porque, cara, é mais fácil. Eu não tenho que ir lá ficar comendo um atendimento atrás do outro, eu não tô no meu local de trabalho, lá tem comida, eu tenho geladeirinha e tal. Aí lá aumento o jejum, vou de jejum até 2, 3. É normal dar uma certa leseira, né? Logo depois da comida, né? Você calose pós-prandial. Isso, quando a gente fica sem comer, o cortisol fica mais alto, fica mais estado de alerta. Então daí eu prefiro já emendar, que nem toda vez que eu vou sábado pra São Paulo, eu fico em jejum. O desafio é esse, né? Você conseguir na janela ali, você bater, né? Depende do tamanho porque do cara, o intervalo fica menor pra cada refeição, né? Isso, o refeed, o feed ali fica menor, né? Sim. Pô, você vai fazer um jejum de 16, sobraram 8 horas pra você comer, sei lá, ainda tem o seu tempo de sono, depende de como você vai fazer. Então, às vezes, você vai ter que bater um maior volume em 2 refeições, em 3 refeições. Você estava comentando comigo que ia desenvolver um trabalho mais voltado, inclusive com podcast, alguma coisa assim, né? Sim. Sobre como colocar em forma uma pessoa, um empresário, por exemplo, uma pessoa que corre para essa tal. Como é que ele vai conseguir bater todas as metas, ter um físico bacana, ter saúde com toda a dificuldade, né, para se alimentar. Eu acho que aí entra exatamente isso, né? A gente achava que não, tinha que comer a cada 4 horas, não perdia massa muscular, não. Exato. Então a gente vendo que não é bem assim, dá para conciliar mais. Exato, é porque é muito perfil meu de público hoje, né? Tipo aquela pessoa que, 30 mais, 35, 45 mais, ela quer estar com um corpo legal, pensando em longevidade, que é o que a gente estava falando, acho que as pessoas que estão pensando em longevidade vão aumentando cada vez mais, principalmente 35 mais, 40 mais, e a pessoa quer ter um físico legal, não só por uma questão estética, mas pensando já em longevidade mesmo também e tudo mais. E às vezes muita gente acha que isso é impossível, mas não é, cara. Sim. E fora, muita gente fala performance. O que é performance? É só eu treinar pesado na academia? Ou eu conseguir acordar cedo, treinar pesado na academia, depois estar com a minha esposa e com meus filhos, conseguir ter uma noite de sono boa, conseguir trabalhar mais com uma clareza mental melhor? Pra mim, isso é performance, cara. Muito mais performance do que só erguer peso e treinar. Exatamente. Entendeu? Ô, Alan, pra gente tá quase encerrando, né? A pessoa chegou no supermercado ali, ela quer os melhores produtos ali, não cair em cilada, né? Trocar um produto por outro. Trocar 6 por meia dúzia, né? Isso. O que você daria de dica ali? Vamos fazer um top 3, top 5 aí, o que você achar melhor.
dos produtos ali pra gente... Vamos falar de alguns produtos que Vamos a gente começar falou. daquela relação ali da tapioca e da farinha de aveia? É farelo de aveia? Vamos lá, quem é melhor? Pô, vamos fazer da tapioca e do pão, que muita gente Sim, faz, né? Sim. Pô, não, que é melhor, tapioca ou pão? Se você não tem nenhum problema de glúten, não tem nenhum problema de sensibilidade, o pão francês semiolo ou pão de fermentação natural, dependendo, é até melhor do que a tapioca. Porque qual que é o erro da galera? Ela compra tapioca achando que tapioca é saudável e enche a frigideira de tapioca. Pô, fica pior que o pão, porque a tapioca tem um índice glicêmico alto, é uma farinha refinada e se enche. Diferente se você colocar um pouquinho de tapioca num ovo, aí as coisas já mudam de figura. Mas vamos falar de troca. Então o pão acaba sendo até melhor. Né? Vamos falar você falou da tapioca e da aveia. Pô, anos-luz a aveia. A aveia tem muito mais beta-glucana, muito mais fibra, muito menos calórica, não é uma farinha refinada, né? E ainda assim tem um índice glicêmico muito mais baixo, mal vai subir a insulina. E ainda vai modular colesterol. Sim. Beleza. E ainda melhorar a imunidade. Entre as aveias, qual é a melhor? Onde muita gente erra, né? Vou pra farinha, aveia em flocos, qual que é melhor? Farelo. O menor processo de refino. E é o germe, é o miolinho, é a parte nobre da aveia. Tanto que era mais difícil de achar e mais cara. Você fala aquele flocão? Não. Ao contrário. Ao contrário, a parte menorzinha. Ela é quase uma farinha, mas ela é um farelo. É o germe. Sim, Ali é a parte mais nobre da aveia. Pode ver que ela é até mais cara. E um pouquinho mais difícil de achar. Ela tem menos caloria, mais fibra e mais proteína. Menos caloria, mais fibra e mais proteína. Farelo, então. Farelo. Essa é a nata da aveia. Tanto que vem escrito assim, o Atibran. Não vem nem com o nome de farelo de aveia. Escrito Atibran e um desenho de um coraçãozinho, né? Se for comprar pronta. Bacana, o farelo é melhor. Aí depois você vai para os processos de refino. Aí fica bem fácil. Aveia em flocos grossos, aveia em flocos finos e farinha. Farinha é o que mais tem processo de refino. É a mais calórica por porção e a que tem um pouco menos de nutriente por porção. Mas ainda assim, a farinha de aveia ainda é muito melhor do que a tapioca. Né? É uma coisa, um erro muito comum a galera pegar o iogurte. Até esses dias um paciente mandou, né? Um paciente mandou pra mim e falou: olha que os caras são cara de pau, mano. Fez um vídeo pra mim mostrando aqueles iogurtes cheios de coisa, falando, sem açúcares. Sem açúcares adicionados, mas vai lá, tinha 10 gramas de açúcar. Aí tinha malto no meio do negócio, que é um tipo de açúcar. Tinha, putz, eu peguei, porque falava que era tudo zero, não sei o quê. Ou seja, quer não errar no iogurte, não pega aqueles iogurte de laranja e mel, não pega iogurte triplo, zero, raio, não sei o quê. Pega iogurte 2 ingredientes básicos. Quanto menos ingrediente tiver no rótulo, melhor. Talvez você pegar o iogurte de laranja, mel e nananã, e cenoura, pega iogurte natural e pronto. Ah, não, eu quero fazer, mas eu vou comprar um Iopro, que é melhor? Um Iopro ou um iogurtezinho natural? Quer economizar para o seu bolso ter uma coisa muito melhor? Pega o iogurte natural e mistura com whey protein. Deixa eu te perguntar. Põe lá 10 graminhas de whey protein. Seria aquele iogurte, por exemplo, uma marca Danone de morango, é aquilo que você está falando ou não? Esse é o que você pode evitar. Vamos pro mais naturalzinho, né? Vamos pro iogurte. Tipo aquele iogurte 2 ingredientes da Nestlé, que é leite e fermento lácteo. É só leite e fermento. Mais nada, é leite e fermento, olha isso. Achava que era que beleza? E é rico em probiótico. E tem o probiótico. E o iogurte é probiótico, porque ele é fermentado. Igual um kefir. Né? A polêmica da margarina versus manteiga. Puta, cara, como é que pergunta da hora. Putz, essa pergunta foi legal de fazer, porque aí vai ser entrar numa polêmica, eu vou falar pro seu porquê. Porque na internet, tem hora que porque já mudou, estavam falando da manteiga, agora voltou pra margarina. Pensei que era manteiga. Não, foi legal a pergunta, porque assim, cara, na internet, tem hora que eu tô pegando irca de ver as paradas na internet, porque a galera, quem estuda, tá começando pra ganhar, acho que hype, ou pra dar uma explodida, a galera tá falando que o povo quer ouvir. Ou sei lá, é falta de conhecimento mesmo. Por que eu falo isso? Pô, porque compara a caloria da hype. Em vez de você comer geleia, coma doce de leite. Pô, o que você quer ouvir? O que é mais gostoso? Geleia ou doce de leite? Doce de leite. Mas lembra da matriz alimentar? A geleia vai ter muito mais fibra, muito mais fitoquímico. Será que o impacto no seu corpo, se eu falar pra você, 50 calorias, 100 calorias de doce de leite, 100 calorias de fruta. Os dois têm 100 calorias, não tem? Sim. Tem o mesmo impacto na hora de fazer perfil metabólico? No metabolismo? É o mesmo impacto? É o mesmo impacto na insulina? É o mesmo impacto no seu intestino? Não. São todos 100 calorias. Mas é o que todo mundo tá fazendo na internet, velho. Galera só compara caloria. Sim. Velho, para de comparar caloria. O Maurício acabou de falar, era uma coisa que eu queria entrar, acabei não entrando. Como que era o fisiculturismo antes? Você falou do Arnold, do Franco Columbo, os caras? Sim. Eles ficavam contando caloria? Não. Era o alimento, como tá o alimento, tá E era qualidade, não é? Sim, qualidade. Tinha industrializado? Não, tinha porcaria? Tinha doce de leite? Não eu não lembro do Arnold falar de doce de leite. Ligeiro, não. Eu não lembro do Franco Columbo falar de doce de leite. Não. Beleza. Steve Reeves, nunca ouvi falar. Menos ainda, né? Que ele era mais natural. Beleza. Então, voltando ali num contexto. Cara,
Margarina, se você for analisar o nível molecular dela, vai falar, que tá uma molécula de virar plástico. Não é isso mesmo. A margarina, se você fizer uma mudança na configuração dela, ela vira plástico, ela é industrializada. Mas ela tem gordura boa pro coração. Pô, gordura boa pro coração, come azeite, pô, come aveia, come fibra, vai correr. E não falar que Becel é uma gordura boa pro coração, caceta. Manteiga, velho. Manteiga de verdade. Só se você for da roça lá, você vai saber que a manteiga é melhor. Porque eu tinha certeza que era manteiga. Manteiga. Eu tô enrolando pra falar que é manteiga. O alimento é um, outro é outro. É diferente. Manteiga, pô. Manteiga. Agora começaram a falar. Muito, falou pra caramba. Tá pra caramba. Por isso que eu fiz tudo isso que eu queria explicar, porque, puta, eu tô pé da vida com isso. Fala assim, vai estudar matriz alimentar. Vai lá ler um livro. Tem um livro chamado Nutricionismo. Lê lá que vocês vão entender o que eu tô falando. Sim. Cara, os caras estão falando porcaria pra vender produtinho de 59, só que tem escala e vende. Nossa, eu fico triste disso. Você entendeu, cara? Alan, Só comentário aqui rapidamente, cara. Poxa, um médico fabuloso do Brasil, tal, entrando nessa, né? Nem citar não, porque já sabe o nome. São vários, na verdade, né? Tá cheio. Sai da área da medicina mesmo, de pegar a ciência, aplicar a ciência no paciente. Alguém estudou aquilo, comprovou, e você só vai e passa, né? Não, ele quer ser o inovador, ele quer estar acima da medicina. Eu sou um médico acima da medicina, não é, cara. A medicina está na sua frente. Quando você não existia ainda, já tinha medicina, né? Trabalhando muito tempo, né? A internet é muito bom, você mas... tá com zumbido no ouvido? Peraí, cara, saiba mais daqui, já vou... Cara, zumbido no ouvido tem N causas, cara. Não, mas é isso, eu descobri. Peraí, tem isso aqui pra dor de cabeça. Cara, uma dor de cabeça pode ser desde aí você pega, câncer até uma... Tem um médico que, cara, tipo, tudo uma ressaca. Tá bizarro, porque tem um cara que, pra você ter uma ideia... Ele toma uma fibra chamada de glucomanano, ou glucomanã. Essa fibra é o Ozempic natural. Porra, você pega Novo Nordisk, os caras desempenharam milhões para chegar na semaglutida, para chegar no produto final. Você vai iludir o cara que ele vai tomar um glucomanã, vai ser igual a um Ozempic. Não, que é igual, porque ele provava por A mais B, porque a fórmula dele, nananã. Cara, para uma indústria então gastou milhões por que você já sabia. Sim. Né? Então é isso. Alan, o atum e a sardinha ali é bom a pessoa consumir? Qual o lado bom, lado ruim dos dois? Boa pergunta também. Inclusive foi um tema que eu falei no Eu tô falando dos enlatados, né? Dos enlatados em geral. Uma coisa que a gente vem tendo muito antes de entrar no enlatado é a contaminação por alumínio. Você pega exames de alumínio, eu tenho muito paciente com alumínio 5, alumínio 10, alumínios alto. Por produto de beleza, por vários fatores ali. Sim. Entendeu? Panela, acho que uma das coisas que mais... Uma coisa que eu vejo de paciente com alumínio alto, eu já peço pra trocar panela, cara. Colocar panela de cerâmica o alumínio alto traz? Oi? O que ele causa? O alumínio? Cara, ele tem um grau de intoxicação. Lembra que a gente falou dos radicais livres? Tá. Não, mas aumenta também inflamação, oxidação. Exato. Então, já peço pra trocar um pouco a panela. Não vejo problema. Inclusive, eu, Alan, ponho atum na minha dieta, do dieta dos pacientes, por facilidade. Eu falo, só não usa atum toda hora, todo dia, mas pega o atum em óleo. Porque em óleo você consegue ter menos contaminação por alumínio e escorre esse óleo. Em óleo? Em óleo, mas escorre o óleo. Que o que tem mais a proteína é o sólido, não, né? Os dois têm proteína praticamente igual, tá? Eu não só pego o ralado. Aquele ralado é lixo, aqueles ralados, sabe? Aquilo lá é o zoado do atum. O resto do atum. Sabe aqueles ralado? Você pode ver que ele é até mais barato. Ele é bem mais barato, é metade do preço, eu acho. O ralado. O ralado que ele vem em pedaço. Não, vem uns pedacinhos assim, você pega. Ele vem ralado, cheio de óleo no meio. Vai desmanchando. Isso. Esse aqui eu uso. Então, é aquele mais sólido que tem que ser. Sólido. Isso. Primeiro passo, sólido. Vai escolher o atum, pega o sólido. Sim. Mas por que eu falo de pegar em óleo? O óleo dele não é tão bom, mas escorre o óleo. Pela contaminação do alumínio. Porque o óleo puxa, exatamente, faz essa puxada do alumínio pra ele, a hora que você tira ali. Aí você descarta todo o óleo antes de consumir, né? Antes de consumir. Tá. Sardinha, cara, é um peixe muito bom, pouco usado no Brasil, não sei porquê. Lembra que a gente falou de dieta mediterrânea, que é a dieta mais saudável do mundo e tal? População japonesa, população dos que mais vive, população da Europa também tem uma longevidade alta, porque eles consomem muito ômega 3. Vamos entrar no outro assunto rapidinho. O brasileiro tem a gente falou de antioxidantes e tal, a gente tem muito a inflamação, porque o ideal é que a gente consuma muito mais ômega 3 do que ômega 6. O que a gente faz? A gente consome muita gordura ômega 6. Lembra dos óleos? Canola, milho, girassol? A gente usa muito esses óleos. Sim. E esses óleos são ricos em ômega 6. Quanto mais ômega 6 e menos ômega 3, mais inflamação eu faço. Mais oxidação eu faço. E a sardinha é top nisso. Rica em ômega 3. E é uma delícia. Quanto mais ou menos tem de proteína numa latinha de sardinha? Mais ou menos? Umas 20?
Não chega a 20, a hora que você escorre tudo, acho que vai chegar mais ou menos 15, Mas 18, varia um pouco de marca. A sardinha é específica, aquela mais pura, né? Tem a que tem com molho, agora Ih, tomate. Sardinha, né? sardinha pura, sardinha azeite, ali Sim. a sardinha pura. Tá. Então, assim, é enlatada também é. Se a gente pudesse fazer a sardinha com a peixe barato, E é uma delícia. sardinha, O salmão. mas enlatado não usaria todo dia. Acho que tá. concluía no resumo da ópera ali. Entendi. Tá. É uma boa proteína. Por causa do enlatado. Facilita a vida, mas puta, imagine você consumindo por um ano 2 refeições com sardinha enlatada ou com atum tá enlatado. Sim. Não acho tão legal. Na minha percepção, a lã, por questão do Perfeito. alumínio. Tá. Mas poderia estar na sua dieta. Tá. Entendeu? 3 vezes na semana eu como. Pô, na correria eu como. Eu falo, tem uma latinha lá na sua casa, que na correria ajuda, na correria Mas ela não como funciona. E é uma prática proteína alimentar, boa. não como Mas não, hábito alimentar. mas não como hábito alimentar de todo santo dia à noite, por um ano, eu vou comer atum enlatado. Sim. Entendeu? É. Eu aprendi na prática, alguém falou, eu falei, acho que tem lógica, agora eu vou saber se tem lógica ou não, né? Que cada vitamina, ela tem uma cor predominante, né? Então, se você come lá uma vitamina, um legume, uma verdura escuro, é porque ela é rica em ferro. Se ela Isso. é amarela, em vitamina A, Uhum. laranja, beta-caroteno. Por Então isso que eu tem gosto da sentido? combinação. Por isso que eu gosto da eu combinação. falei, acho que tem- Por causa da então faz predominância. colorida, né? Isso, porque não é à toa que a gente fala do colorida, porque cada um vai ter uma predominância, você vai ter uma combinação Vai base aparecer melhor na cor. e vai ter mais fitoquímico. Tanto que alimentos ricos em beta-caroteno consomem muita abóbora pra você ver. Você fica parecendo Homer Simpson. Fica com a mão laranja, velho. Fica laranja. Eu tenho paciente que você olha pra mão, você fala, meu, tá comendo beta-caroteno até. Pode variar muita bastante as cenoura. cores, então não é Sim. deles pra estar com todas as Por isso que eu falei 3. Falou de 3, eu falei, tá, vamos falar Vamos de 3 cada cores cor. diferentes pra agir, sinergia, então fitoquímico ali. Se eu falar de 3 verdes, eu tô tendo mais ferro, né? Sim. E das frutas, top 3 aí? Vamos dividir elas assim, emagrecimento, cara. Lembra que eu falei do morango, melão e tipo, melancia, Sim. pra quem quer dar uma secada, meu top É bom, 3 né? por emagrecimento, morango, melão e melancia, por emagrecimento ou mamão. E aí as outras top 3 mais abertas, tipo, mais versatilidade ou pra quem quer dar uma hipertrofiada ali. Eu gosto muito da banana, por ter potássio, é versátil e, cara, é difícil. Ele não é tão sazonal, tem o ano inteiro. Mamão, por questão de saúde intestinal, rico em papaína, ajuda muito na parte intestinal. Vamos pensar numa terceira aqui de bate-pronto, que eu acho legal. Eu gosto da laranja também por ajudar bastante na parte intestinal e ter bastante fibra e também não ser tão sazonal. Tô falando a nível Brasil, sabe? Senão poderia entrar em mirtilo, framboesa. Sim, mas não acho quase. Entendi. Acho que não faz muito Maçã contexto. é um bom alimento. Maçã eu também gosto, cara. Maçã também funciona legal. Principalmente se a pessoa tiver algum problema intestinal, tal, cozido, fica top. Eu Alan, não no sou de pre... fruta, sabe? Desculpa só cortar, É. mas eu não sou de fruta. Não, nossa, não desce, tem que Meu empurrar, é né? muito saudável, cara. às Aí- vezes a gente tem Não, o que eu preguiça faço do agora preparo, é- né? É. Porque uma banana é fácil, mas e as outras, né? Mas Às por isso vezes- que eu mas que comentei que eu faço? essa. Mas esse melão é mais difícil. É, hoje uma vez pelo menos porque por dia eu morango garanto. também é sazonal. Aqui na cantina tela TCC, ela faz pra mim a beterraba, laranja, banana, mamãe e maçã. É um Sabe? jeito Fica de você bem. consumir, legal. Mas mastigando é melhor, né? Ou não? É muito faz legal, eu diferença. acho muito legal a pergunta. Se você não coar, não faria tanta diferença, mas faz diferença em um ponto. Quando a gente mastiga, quanto mais a gente mastiga, você estimula a liberação de um hormônio, se não me engano é um hormônio mesmo, gastrointestinal, chamado de CCK, que é colicistoquinina ou colicistoquininca. Você vai achar alguns livros assim. Isso aumenta o poder de saciedade. Então, mastigar aumenta a saciedade. Perfeito. Mastigar. Perfeito. Mastigar. O líquido. Eu gosto muito Mas digo assim, dessa... não perde os valores. Não, dos se você não. É que se coar e você Não, perde não, fibra, né? Perde bastante Por coisa. Tem que tomar com os pedaços alimentos. Uma vez mesmo. por dia a gente faz. Mas fruta, eu tava até falando com a minha esposa, falando com a Alex, eu falei assim, nossa, putz, eu aumentei minha ingestão de fruta e tal. Eu falei, nossa, minhas fezes estão bem melhores melhor. e tal. Várias coisas que a gente tava conversando no carro. Eu falei, Sim. caramba, e de um tempo pra cá eu comecei a pegar o hábito de todo domingo no Mercadão e aumentar bem o leque de frutas. Isso. Meu, mudou muito. Minha vontade de doce tá muito baixa, cara. É, né? Muito baixa, muito Você baixa. tem também? Você sente, Alan? Vontade de doce? Mesmo com toda a alimentação Pra bacana, caceta, dá? É mesmo? cara, é meu ponto Achei que fraco. não. é meu ponto fraco. Então, Achei assim, que comendo bem não viesse. Então, né? isso que eu falo, quando eu tô muito regrado, quando eu tô com essa variedade de frutas e tal, aí muda o game. Foi o que você falou, quando tá muito legal. Principalmente quando eu tô com bastante fruta ali dentro da dieta, modula muito. Então, eu te perguntar de 2 nutrientes que dizem que ajudam alguma coisa nisso, queria confirmar com você, né? Crompicolinato e a... é um fitoterápico, rapaz. Berberina? Outro nome, não vou lembrar agora. Ó, o cromopicolinato diz que tem essa função. O vanádio que usava ajuda. na nossa época. Tem um outro aí que era usado também. E como é que era?
Ai, não vou lembrar o nome. Mas o que é? Mas é folha mesmo? É planta? fitoterápico, você manipula. É planta, deve ser... Carne. Pô, tem Gimena silvestre, Garcinia camboja. Garcinia camboja. Garcinia camboja. Garcinia camboja, Garcinia O camboja. pessoal usava dizendo que diminuía a vontade de doce. Diminui a vontade de doce, modulador de insulina e tal. Assim, não tem tanta literatura, tá? O cromo sim ajuda um pouquinho na insulina, mas a vontade de doce, se você controlar a insulina por natureza, ela já melhora. Eu gosto mais de coisas mais atuais, tipo berberina. Um custo mais elevado, bem mais, tá? Mas eu gosto mais da berberina nesse contexto. Fora que a berberina melhora pra caramba o colesterol. Tipo, eu tenho... Inclusive, tô com vários cases anotados pra mostrar de paciente de colesterol e insulina. Essa berberina eu compro ela como? Manipulado também. Berberina em torno de 500 miligramas ali já funciona legal. Gosto da berberina. Gosto bastante da L-teanina com 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, porque daí fora você diminuir a vontade de doce, você modula o aumento de serotonina e diminui a ansiedade. Porque a vontade de doce é muito de ansiedade, cara. Ansiedade, estresse. Porque o doce dá aquela relaxada, né? Sim. Entendeu? Sim. Aí eu gosto mais por esse motivo. Mas aí a gente vai longe, cara. Quando a gente fala de fitoterapia e manipulação, dá pra ir longe. Perfeito. Mas eu gosto bastante. 5-HTP, L-teanina, berberina. Mas você passa então por essa batalha, né? Passo. Acho que a maioria da galera passa. É difícil quem não passa. Legal. Alan, a última só para encerrar. O Fica Gustavo já me alertou aqui que tem que ser a última. É a última mesmo, hein, Gustavo? A pessoa ali, ela tá querendo entrar numa rotina saudável de alimentação. No preparo dos alimentos, a Air Fryer tem alguma coisa ruim na utilização dela ou não? Ela é uma aliada mesmo para a pessoa que quer... Muito legal, que eu falei isso ontem com uma paciente minha de São Paulo, até um casal que eu atendo. Vamos lá. Cara, se a gente for pegar tudo ao pé da letra da nutrição e da medicina, você vai entrar numa bolha e muita coisa você não vai fazer mais. Desde celular, desde luz que tá liberando celular, libera onda, não sei o que, micro-ondas, né, onda eletromagnética e tal. Mesma coisa da Air Fryer. A Air Fryer, ela libera uma coisa chamada de glicação avançada, né? Ela faz uma reação chamada de reação de Maillard e com isso você aumenta o processo de glicação avançada. E aí o seu alimento vai ter um aumento de liberação de AGEs. Alan, que raio? Resume isso daí. Você vai pode vir a aumentar o processo de inflamação, não ser tão saudável. Isso principalmente quando a gente fala de obesos. Para obesos, uma pessoa muito inflamada, eu evitaria. Vamos pegar num contexto normal, para mim evitar, melhor uma fritura ou uma air fryer? Air fryer. Cara, usa air fryer, de boa. Melhor do que você ficar fritando as suas coisas que você ficar usando uma air fryer. Sim. Então você vai ver isso. Por que eu falei isso? Porque você vai ver isso. Você vai ver gente falando isso. Talvez até a pergunta foi por esse motivo ali. Mas, eu não vejo problema. E eu, Alan, libero para meus pacientes. Eu acho que se você for pegar tudo ao pé da letra, a nutrição, você entra numa bolha, velho. Você entra numa bolha. Se preocupe em comer bem, evitar fritura. Melhor você fazendo um grelhadinho seu na air fryer ali. Pronto. Acho que os maiores inimigos da nossa alimentação poderia estar resumindo, tirando o álcool, né? O açúcar e fritura, não é isso? Para mim, um açúcar pior, muito açúcar. Fritura também, mas industrializado, Maurício, porque daí você entra na gordura trans, que é pior do que a gordura saturada, né? É pior, porque a gordura trans não tá na natureza. A gordura saturada ainda tá na natureza. A trans, não sabe nem o que fazer com aquilo. A trans, o seu corpo nem sabe metabolizar essa droga dessa gordura trans aí, entendeu? Então, super industrializado. Super processado. Desculpa já pro Gustavo aí. Não, é muito comum, pessoal. É a tal da gordura no fígado. Tô com gordura no fígado. O que eu faço? Tudo mais, né? É uma simples dieta. Com certeza a dieta vai ajudar, mas tem estratégias para se atacar direto a isso. Queria o Alan comentar. Tem muita estratégia. Inclusive eu pego muito. Teve um paciente que ele tava com esteatose grau 3, cara, tava com barrigona, o cara se viu até meio fino e tal. Perguntei na anamnese dele, bebe final de semana, arrebenta de carne, falei, vou fazer ultrassom pra mim. Ultrassom de abdômen total, esteatose grau 3. Aí ele não contente, fez em outro lugar, achou que deu errado, de novo grau 3. O que a gente fez? Ele ficou muito assustado, né? Porque dali é cirrose e dieta cetogênica. Funciona muito bem. Tirar o carboidrato. Uma vez que a gente, com o excesso de carboidrato, onde que a gente mais armazena glicogênio, né? Que consome carboidrato, vira glicogênio, correto? No músculo e no fígado. Se você consome muito açúcar, muita farinha refinada, vai muita parte pro fígado, vai aumentar triglicerídeos, vai aumentar a chance de gordura no fígado. A gente entrou com uma dieta cetogênica, eu entrei com suplementação, se eu não me engano, de NAC, de N-acetilcisteína, ácido alfa-lipoico, silimarina e curcumina, que eu gosto muito. Cara, 2 meses, resolvido. Só que aí você falou de uma outra arma que pra mim é top. Não vamos sair um pouco da alimentação, falar de um monte de suplementação. Musculação.
Bacana aí. Musculação ajuda pra cacete. Olha né? isso, Gordura no muito fígado, bom. cara. Porque o que a musculatura recruta? Lembra que eu falei que o glicogênio armazena mais no músculo Sim. e no fígado? Sim. Pô, quando eu treino, não aumenta a expressão da glicogênio sintase, da GLUT4, da GLUT6, o transporte de glicose começa a ir mais pro músculo. Sim. Por que no pós-treino não fala? Lembra que a gente tomava confiro. malto? Dextrose? Sim. Porque o músculo tá louco pra consumir um glicogênio ali, uma glicose, Na né? hora do treino. Sim. Então a musculação ajuda muito A na musculação, gordura no fígado. perfeito. É, atividade física no geral, uma musculação tem mais Perfeito. evidência, E baixar tá? o carboidrato, né? de preferência. Baixar o carboidrato de uma maneira geral. Quer resolver rápido, mete o carboidrato lá pra baixo. É. Ou se não, tira as porcaria de refinado, né? Sim. Tipo o doce, açucarzinho, piriri, parará. É. Tira esses açúcares aí, entendeu? Porque a gordura no fígado, ao contrário, muita gente pensa, não é pela carne. Pelo álcool, sim. Não vou nem entrar no quesito álcool, Sim. porque se eu quero performance, É. eu quero ser. Não tem como. Não encaixar. não encaixa, não conversa, né? Mas é tirar esse monte de carboidrato refinado aí. Se bebe álcool, a primeira coisa a se fazer, né? E depois carboidrato refinado. Porque a gordura no fígado vem por excesso de carboidrato. Não é pela carne, pelo ovo que ele come ou pela carne vermelha. Muita gente acha, mas eu como muita carne, eu como muita picanha. É um monte de carboidrato que você está comendo. Picanha é o de É o menos. pão de alho, é o pão de É alho. o pão de alho. Parece é, muito pra gente isso. A Bacana. picanha é o muito de comum, menos. a academia é muito Tem. bom. Não, é muito É? mesmo, tudo canto. É que muita gente não faz ultrassom. Fala pra você, eu arrisco dizer, tem mais gente que tem que nem imagina. Nem sabe. É isso, Maurício. Fechou. Alan, muito Fechado, obrigado você. aí por Eu que agradeço. participar mais uma vez aqui com a gente. Em breve o terceiro, hein? A gente Estou à faz um terceiro aí. disposição, tô à disposição de vocês aí que precisar. Muito obrigado, pessoal que está assistindo também. Obrigado, Maurício. Obrigado, Célio, pelo convite aí. Espero poder ter ajudado todos vocês, ter contribuído um pouco para vocês aí. Muito obrigado. Demais. Valeu, Mais uma vez, obrigado. Alan. Obrigado, Maurício. Sempre contribuindo Que demais. isso. Pra Valeu. você que ficou até agora aí, não esquece de clicar no gostei, hein? Isso ajuda bastante, né? Como eu disse, a gente a divulgar o vídeo. Inscreva-se no canal e não esqueça de deixar seu comentário, tá bom? Segue aí o Alan nas redes sociais, o Maurício, o Instagram do podcast. E a gente fica por aqui. Até o próximo ProShape Podcast. Valeu!